Podcast, o seu podcast competitivo de Pokémon TCG. Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada. Seja bem-vindo a mais um episódio do Dragon News Podcast, o seu podcast competitivo de Pokémon TCG. Eu sou o João Alcim, tá frio demais. Fala galera, eu sou o GH e nem fala, cara, eu tô congelando aqui. Eu sou Alan Cruz, vulgo Catuplay, e a Frozen passou aqui de TPM xingando todo mundo. Que isso, cara? É assim, por isso tá frio. Até aqui no Rio. Frio no Rio de Janeiro é o quê? 26 graus? 21 já é frio já. Já tá matando já. E tá 21 aqui. Bom, gente, esse é um episódio que eu acho que já muito esperado. Eu vi muita gente já ansiosa para essa nova coleção. Estrelas Radiantes está chegando e teve o seu setlist inteiro revelado. Mas, assim, como nem tudo são flores na vida de Joseph Klimber, também nem tudo são flores em Estrelas Radiantes. A coleção vai conter 246 cartas, sendo 189 regulares, 27 secretas raras e 30 da galeria de treinadores. É uma combinação de cartas de Battle Region, Time Gazer, Space Juggler e também duas promos Jin lá do Japão. Como era muito esperado já, 60 cartas, 60 Pokémon foram cortados da nossa coleção e isso faz com que a gente acredite que eles devam ir para a coleção de agosto, Lost Origin. Além disso, foram cortadas as versões regulares de Virizion V, Jirachi V e as versões Full Art de Palkia e Dialga nas suas formas Origin. O Lucario V-Star e o Cleaver V-Star também foram cortados porque eles vão fazer parte de produtos específicos mais adiante. É isso, gente. Um monte de carta cortada. O que vocês acham disso? Vocês preferiam que viesse logo 60 cartas aí pra ir pra 306 cartas ou tá ok cortar? Depende de como eles vão trazer esse produto pra gente, né? É claro que o Palkia e o Dialga ali são dois que podem vir numa box especial, assim, eles podem criar uma box só pra eles, sabe? Como tem acontecido. Aconteceu recentemente com as Evolutions, né? Do Jolteon. Foi o Jolteon, o Vaporeon e o Flareon, se eu não me engano. Isso. Que vieram, as suas versões alternadas vieram nessa box específica. Então, assim, pra isso eu acho legal. Mas eu acho que pra essas boxes, realmente, a arte alternada eu acho que é muito mais legal de ter. Eu acho que versão Full Art casaria mais na coleção, né? E uma pergunta que eu deixo pros ouvintes aqui, e até pros meus colegas aqui. Na hora de falar Dialga e Palkia e Dialga, vocês falam Dialgia? Porque toda vez eu confundo. É Palkia e Dialgia. Eu falo Dialga, não sei porquê. Dialga mesmo, cara. Eu acho ele um pouco meio... Essa geração aí foi bem na geração que eu parei de jogar, sabe? A quarta. E então, assim, eu não tenho muita conexão com esses bichos, então, Dialga, qualquer coisa. Esse trem feio aí, esse bicho aí. Eu acho muito qualquer coisa. Eu cheguei a jogar na época que lançou e tal. Eu não costumo falar errado, não. Não, o errado é pela fonética do primeiro nome. Sim, Palkia e Dialga. Aí eu acabo pela fonética do primeiro nome. Você já coloca o I, né? Não é nem de falar errado pelo confundir o nome. É Dialga e Palkia. Confundi os dois, no caso. Ai, coisa idiota. Vai ter acho que teve algum galeria de treinador que foi cortado também. Vocês viram isso? Deixa eu checar aqui, porque a galeria de treinadores coloca algumas da VMAX Climax e começa a colocar algumas Character Hair do set Battle Region. Mas assim, ainda não terminou os VMAX Climax. Então eles trouxeram os de Battle Region e não colocaram todos da VMAX. Então tá sobrando em Battle Region, tá sobrando em VMAX Climax, então provavelmente a gente vai ter Character Hair até lá a Lost Origin, quando eles vão acabar. Então, isso é uma coisa que me preocupa um pouco, porque me faz pensar que Lost Origin vai ser aquela coleção catadão. Pega tudo que foi cortado, junta tudo dessa coleção aqui e vamos fazer logo pra poder lançar tudo no ocidente, e aí vai ser, assim, terrível de tirar as cartas que você quer nessa coleção. No final da notícia tem as cartas que foram cortadas. Isso. E na galeria de treinadores aqui embaixo, Unreleased é carta que não foram confirmadas, seria isso? Que não foram lançadas ainda. Então, assim, que
tem coisa aqui que eu acho que ainda não vai vir também nessa coleção. Por exemplo, ó, Charizard do Leon era pra ter vindo, não trouxeram. Os Pikachu do Red, o Zeraora, o Morpeko vê união secreta com Character Hair, né? Que eu acho que ele vai vir em produto lacrado aqui, né? Já tá confirmada até essa box, eu acho. Já. Tem umas cartas full art aqui pra desespero dos colecionadores, né? Sim. Então, aqui, inclusive, sua carta favorita, né? Essa aí foi cortada e graças a Deus não precisa nem vir. Isso nem deveria existir. Escudo aberto? Qual é o nome? Qual é o nome, GH? Espada Arnaldo, né? Isso. Carta favorita do Kata aí de 7 foi cortada, infelizmente. Bom, gente, vamos passar a nossa análise da coleção. Vamos seguir cada um com um tipo aí qualquer coisa cada um complementa. Pode ser? Pode ser. Então, vamos lá. A primeira carta que eu queria trazer aqui, começando com o tipo grama, é a Beedrill V. Beedrill V, Pokémon de grama, com 210 de HP básico, uma energia de grama Twin Needle, 40 vezes, jogue 2 moedas, esse ataque causa 40 de dano pra cada cara. 2 de grama, uma incolor, Swarming Sting, esse ataque causa 50 de dano, vezes a quantidade de Beedrill V que você possui em jogo a um dos Pokémon do seu oponente. Não aplique fraqueza e resistência aos Pokémon no banco. Fraqueza ou tipo fogo, custo para recuar 1. E eu lembro que, né, pra falar dessa carta, quando ela foi lançada, eu comentei até com o GH, falei, pô, parece legal snipar 200 em alguém tendo 4 Beedrill em campo, o ruim é energizar 3 energias, só que agora a gente tem um modo razoavelmente viável de colocar 3 energias, né? É saber se esse 200 vai ser realmente efetivo, né? Vocês acham que pode rolar ou full meme? Assim, pelo menos pra brincar. Tier 1 não vai ser, né? Mas... Tier 1 eu acho muito difícil, cara. Eu acho muito difícil ser Tier 1, mas, cara, dá pra brincar, né? Sim, diminui de 200 pra 150, porque assume-se que um vai ser, sei lá, prize, ou você não vai conseguir pegar, ou você já vai ter tomado knockout, sei lá. Então, vamos assumir 150. Dá pra brincar, eu acho que seria melhor se tivesse uma carta mais genérica de pegar Pokémon da pilha igual a Maca. A gente tem aquela mochilinha lá pros Pokémon de 90 menos de HP, mas pra ver não tem, né? Ela vai depender da vara só, né? Não fica legal. Ou a vara ou da Clara. Ou da Clara. Mas ainda assim, mas dando Clara é um apoiador, pô. Dando Clara você não dá Gardenia, né? Então isso prejudica um pouquinho essa energia do baralho. Exatamente. É meio que, dependendo do deck, talvez você precisaria, tipo, a cada 2 turnos, você teria que dar, tipo, Gardenia Clara, Gardenia Clara, Gardenia Clara. Não, e 210 de HP é fácil de ser nocauteado. Nossa, muito fácil, muito fácil. Então, assim, é pesado, velho, pra esse deck. Eu acho que é um memezinho só pra brincar, mas fiquem de olho. Uma outra carta aqui que eu achei interessante, que pra mim vai ser o rei do pré-release, é a Voltorb de Hisui. Ela um Pokémon de grama com 50 de HP básico e tem um ataque sem energia, Chipper Charge. Você pode usar este ataque apenas se você vai como o segundo jogador a começar e apenas no seu primeiro turno. Escolha até 2 Pokémon no seu banco. Para cada um desses Pokémon, procure no seu baralho por uma energia básica e ligue a este Pokémon. Então, embaralhe o seu baralho. Por uma energia de grama, RAM 10. Fraqueza tipo fogo, custo para recuar 1. Eu digo que é rei do pré-release porque é sempre legal você ter uma energização assim genérica, sem custo, principalmente no pré-release, né? Fora do pré-release eu não sei se ele tem realmente potencial pra jogar, mas eu achei um Pokémonzinho legal. Pra aceleração de energia ele até que é interessante, né? Se você for realmente for jogar com um deck talvez até do Hisui Electrode, ele pode ser que ele brinque de alguma forma. O problema todo é que, bom, ele é muito lento, né? Essa RAM aí não deve ser DDR4. Meu Deus, velho. Essa evolução aí é legal no pré-release também, pô. A evolução dela é legal no pré-release, né? 50 de dano sem energia? 50 de dano sem energia e compra 3 cartas, então tá safe. Compra 3 sem energia é tipo o sonho do pré-release. Deixa lá o bicho só comprando e fazendo setup no banco. Faz o deck do pré-release sem energia, tá ligado? Não, se o cara abrir de um Hisui Voltorb também, tipo numa Mirror, você dá 50 e mata o básico sem energia. É verdade. Bizarro. Bom, uma outra carta aqui que eu achei muito interessante no tipo grama e que eu vejo grandes possibilidades é o Cricketune, Pokémon de grama com 90 de HP, estágio 1, evolui do Cricketote e ele tem a habilidade Overflowing Melody. O HP de cada um dos seus Pokémon de grama, excluindo qualquer Cricketune, é aumentado em 40. Você não pode aplicar mais de uma habilidade Overflowing Melody por vez. Por uma energia de grama incolor, slash 50 de dano seco sem efeito. Fraqueza tipo fogo, custo
custo pra recuar 1. Eu gostei dessa carta porque o tipo grama vem nessa coleção com um potencial legal, e a gente, quando rotacionar, vai perder, por exemplo, a capa lá do Leon, né? E eu acho que é uma possibilidade legal pro tipo grama ter um fôlego, já que geralmente é um tipo que precisa dar 2 porradas, às vezes, né? Pensando até uma terceira. Então eu gostei bastante dessa habilidade. Você é fã do tipo grama, né? Não conta pra ninguém, não. Se não perceberam, não deixa eles perceberem. Eu lembro que a gente já falou desse Cricketune e eu lembro que eu fiz essa mesma pergunta quando a gente comentou. Tem outro Cricketune de habilidade? Não, eu acho que não. No formato, acho que não tem, não. É um bichinho que eles meio que esqueceram, né? O outro que tem é o V, né? Mas o V não vai funcionar nesse caso aí. Eu acho legal você aumentar o HP dos Pokémon Grama em 40, até porque os Pokémon Grama tem histórico de curar, né? E eles têm pouco HP, né? Esse é o primeiro Cricketune que sai no formato padrão depois da rotação, entendeu? O primeiro Cricketune de espada e escudo, na real. Que não seja ultra rara, né? Só tem o V. Entendi. E aí, dependendo se o formato estiver muito lento e a matemática fechar, por exemplo, sei lá, você vai querer... O Lithium VMAX continua, né? Pós-rotação? Lithium VMAX continua. Tá. E aí, ele já tem 310, eu acho? 310, se não me engano. E aí vai pra 350. Então, dependendo do formato, se essa matemática for boa pra ele, compensa o Cricketune. E tipo, ele não tomar 2 hits por causa do Cricketune, ele já tem um ataque com cura 30, então você teria aí uma diferença de 70 de HP já. Cricketune mais a cura, sabe? Eu vi uma lista inicial, assim, prévia de Lilligant que contava com um Cricketune. Eu acho que a carta, assim, tem potencial de uso, sabe? Eu teria, tá na minha buy list, inclusive, eu teria, porque eu acho que ela pode vir a contra-jogo por aí, sabe? Eu também acho. Pode salvar um knockoutzinho alguma hora. Eu também acho que dá pra segurar, principalmente como vocês estavam falando aí, que deck de grama, alguns têm característica de cura, então acaba que o Pokémon ele vai ter muito mais HP do que ele realmente demonstra ali na mesa, sabe? 310, 350 com essa habilidade, mas se você contar algum tipo de cura que com certeza vai começar a ter a partir dessa coleção, você vai conseguir deixar ele por muito mais tempo em campo. E só tem que ver como é que vai montar essa lista pra poder segurar o que tá vindo aí também, né? Que tá vindo rojão. Tem os Pokémon ofensivos, mas eu acho que se o Cricketune fizer o deck ganhar mais um turno, eu acho que já vale a pena. Isso que eu tava pensando. Por exemplo, pela vida do, vamos supor, né, o Lithium VMAX, que acho que é o de grama com mais vida que a gente tem que ver algum joguinho. 303, geralmente você tá forçando, a não ser que você esteja enfrentando 1000, a pessoa a dar 2 porradas, né? Se você conseguir curar e com o Cricketune fazer com que ele tenha que bater 3 vezes, pô, já tá lindo. Já. Pra você então, conseguir... às vezes você tem o Lithium V-Star, e aí ao invés do cara dar um hit, o cara precisa de dar 2 hits, algum negócio. Isso. E o Lithium V-Star, se ele atacou, ele tá tancando dano também, né? Sim. Então eu acho que vale experimentar sim. Vamos indo adiante aqui, tem uma outra carta que eu gostei, que essa é o roguezinho de grama, né? Que é a Vespiquen. Aí fica aquele debate, né, GH? Vespiquen ou Vespiquen? Mas eu falei Vespiquen a vida inteira. Eu também. É um Pokémon de grama com 120 de HP, estágio 1, que evolui do Combi, e tem um ataque por uma energia de grama, Honey Rush. 60 vezes você pode revelar qualquer número de cartas Sweet Honey da sua mão, e esse ataque causa 60 de dano para cada carta que você revelou desta maneira. Por uma de grama, 2 incolores, Pierce, 90 de dano seco. Fraqueza ao tipo fogo, custo para recuar 1, e assim, eu tenho certeza que isso aqui vai ser legal pra jogar na liguinha, entendeu? Revela 4 Sweet Honey, 240 por uma energia, Milotic no banco para não deixar o cara mexer na sua mão, e sucesso. Muito sucesso. Agora, perguntinha pro nosso querido professor Pokémon, pra caso alguém não tenha entendido o efeito dessa carta. Eu mostro as Sweet Honey pro meu oponente ali, pra contar o dano. E o que acontece com essas Sweet Honey, meu querido Alcim? Continua na sua mão. Esse é o ponto essencial. Você vai mostrar os 4 Sweet Honey e mantê-los na sua mão. Por isso que você vai sempre ter pelo menos 4 cartas, né? A ideia é pra você dar dano máximo e segurar elas até o fim do jogo na mão, sem usar. Perfeito. Porque você pode talvez confundir, né? Principalmente quem é novo no jogo, quem tá começando, porque a gente tem efeitos de mostre pro seu oponente descarte, mostre pro seu oponente devolva pro baralho
mostre pro seu oponente e só mostre. E aí quando diz só mostre, fica na sua mão. É interessante, é um roguezinho que eu acho que uma galera vai montar pra tentar brincar, mas é um cãozinho de vidro, né? Ele pode chegar a 240 de dano, esses 240 pode chegar a 270, já fecha nocaute em alguns Pokémon ali V-Star de 270 de HP. E é legal, cara. Por uma energia, eu não acho ruim, não. Dá pra você brincar. Pelo menos dá pra brincar. E eu acho que esse aqui vai ser um deck que vai poder usar, sabe quem? A Caitlyn. Você joga tudo que não for Sweet Honey da mão pro fundo do baralho e compra carta. Ah, é verdade. Entendeu? Então, assim, eu acho que vai dar um roguezinho legal. Você não gosta de rogue, GH, mas o que você acha? Pô, eu gosto, cara. Nem você acredita nisso, GH? Eu só não uso em torneio. Cara, o pior é que é capaz dessa Vespiquen é o certo, viu? É a opinião de todo mundo tá errado. É capaz da Vespiquen ser o novo Malamar, cara. Eu pensei nisso quando eu terminei de falar. O novo Malamar? Pode ser. Assim, você meio que vai dar um dano consistente todo turno, saca? 240 e tal. Quase, né? Porque o cara mexer na sua mão, GH. Aí tem a Miloticzinha lá, né? Braba. Eu acho que dá pra fazer ela com Zoroark, pra você sempre ter um jeito de fazer a Milotic. O cara nocauteou a Milotic mexendo na sua mão no turno seguinte, opa, sim, tá de novo em campo. Não, 100% de certeza é com o Zoroark, porque ajuda a própria Vespiquen, você tem Milotic, você pode usar, tipo, sei lá, um Liepard ou 2 Liepard, alguma coisa assim, sabe? Ah, uma boa também. Energia. Para dar draw. Você vai dar draw, você vai usar a carta que dá draw e não descartar a mão nunca, entendeu? Não, e tem aquele outro que bate sem energia, né? No VMAX, pra bater no 1000. Sim, Maitiena. Isso, Maitiena. Se vai jogar de Zoro, tem que ter um, pelo menos. Sim, não, e tipo, como é grama, tem o Flapple lá também. Sim. Tem bastante coisa interessante aqui nesse que pode encaixar no roguezinho desse aqui. Mas aí eu deixo aquela regra que eu falei faz tempo aqui. Nunca tente fazer coisa demais. Tenta focar em uma só, porque senão você abre infinitas possibilidades com o Zoroark e aí você acaba desfigurando o baralho e não vai rodar nunca. Mas você vai acabar focando no que tá jogando no meta, cara. Você vai focar, tipo, você não precisa do Flapple, apesar de ser uma tete boa, mas você não precisa do Flapple. Se você colocar aquele que bate sem energia pra bater no 1000, você vai dar um hit no 1000. Eles ali e a Milotic, eu acho que mais do que isso, cara, eu acho desnecessário, porque ela causa um dano decente. Sim. Você vai pegar só uma carta que vai garantir um hit no 1000 VMAX, aí você pode trabalhar só em cima dela, bate sem energia, então você não precisa colocar energias diferentes do que energia de planta, né? E isso faz com que você trabalhe muito mais os itens e apoiadores pra deixar mais consistente o deck do que você colocar um monte de Pokémon de tech e não fazer nada. Exatamente. Vou dizer que na liguinha ontem eu enfrentei um Zorobox ali bolado. Fala nisso não, que bate até a tristeza. Não tem um jogo rolando aqui. Foi uma partidinha da hora. Salve, Wesley. E aí o meu último Pokémon de grama, das que eu selecionei dessa coleção, eu acho que o queridinho do tipo grama nesse set, que é a Lilligant de Hisui V, com a sua versão V-Star, né? A versão V é de grama com 200 de HP básico, sem energia, tem um ataque dense, compre cartas até ter 6 cartas em sua mão, por 2 energias de grama, uma incolor, Leaf Step, 130 de dano seco, fraqueza tipo fogo, custo para recuar 2. A Lilligant de Hisui V-Star é do tipo grama também, tem 260 de HP e tem um ataque só, 2 energias de grama, uma incolor, Parallel Spin, 130 de dano. Você pode retornar uma carta de energia ligada a este Pokémon para a sua mão. Se você fizer isso, este ataque causa 100 pontos de dano adicionais. E aí o V-Star Power dela é uma habilidade Star Perfume. Uma vez durante seu turno, você pode procurar no seu baralho por 5 cartas em combinação entre Pokémon de grama e energia de grama, revelá-las e colocá-las em sua mão. Então, embaralhe o seu deck. Você não pode usar mais de um poder V-Star durante o game. Fraqueza tipo fogo, custo para recuar 1. E, gente, eu achei essa carta maravilhosa. 230 de dano por 3 energias, tem uma aceleração viável no formato. O V-Star Power tem uma sinergia com ela, especialmente já que a gente falou do Cricketune. O ataque é muito bom com o próprio apoiador que vai servir para energização dela. Então eu curti demais.
Vocês curtiram também? Eu curti, cara. E primeiro que ela é a prima distante da Tsarina, né? Uma planta que chuta. A irmã gêmea da Lilimon. Tem isso também. Cara, 230 é forte, viu? Assim, ainda falta pouca coisa pra nocautear os principais V-Star. Apesar de que numa Mirror ela nocauteia ela mesmo, né? Com Choice, 260. Mas que opção que a gente tem pra dar mais dano? É o Howlucha dar mais dano? Tá. Se for em VMAX, sim. Ah, VMAX. Se for no sei que eu tava esquecendo. Mas aí você aumenta em VMAX. Mas aí, por exemplo, os VMAX que estão bem fora do range dela, né? Porque você bota um Howlucha contra um 1000, vai ficar faltando só 10 de dano. Um Zigzagoon te resolve. Tem isso. Entendeu? Outras coisas eu já não sei se você consegue muito fácil, né? Mas que ser... contra o 1000, o Zigzagoon não funciona. Tem isso também. Depende, se ele tiver com dupla turbo, funciona. Mas o 1000 tá jogando... O 1000 sabendo que, principalmente depois que as listas começarem a popular, o cara vai saber que vai botar um Zig na lista, o cara vai jogar em cima de energias especiais pra não tomar esse Zig. Pode ser. O povo é malandro, pô. Pode ser. Isso aí vai pegar de surpresa na primeira partida, depois no primeiro dia. Do segundo dia em diante, já era. Tem coisas que podem funcionar contra isso, né? Você tem Templo de Sinnoh, você tem o... Como é que fala? Você pode usar o Howlucha com o Zigzagoon contra o 1000, você pode usar... Aí eu já acho que vai ser rolê demais, né? Que você tem que ter Howlucha, Zigzagoon e Leon pra poder aumentar o dano. Aí eu já acho que é muito Sonic Knuckles, é meio difícil. Eu acho, cara... Não sei se é tão difícil assim, não. Eu acho que você pode usar Power Energy, se pá. Eu não sei se ela vai cair, Vai, né? Power Energy? Aqui dá mais 20 incolor. Mas ela é grama? Ela é grama, pô. Não, pô. Tem uma que é incolor, dá mais 20 de dano. Não, então, mas ela só faz isso só em Pokémon incolor. Se você ligar outro Pokémon, ela não funciona o mais 20. Caramba, cara, eu não sabia. Ô, GH, se ela pudesse ser jogada em qualquer carta, ela já era meta, pô. Todo deck ia jogar com pelo menos uma. Não, ela dá bônus só se for no Pokémon incolor. Por isso que Bliss usa ela, Togekiss usava. Eu vejo alguns e eu pensei, pô, mano, por que os decks não usam essa porra? Mas realmente por isso mesmo. Geralmente é porque não tinha aceleração, né? As energias se ligavam mais da mão mesmo. Aí eu pensava, às vezes é por isso que a galera não usa Power. Não. Mas, cara, vivendo aprendendo, velho, não sabia disso não. A energia de grama especial que tem, ela previne, eu acho que condições especiais, não é isso? Se não me engano é isso mesmo. Certeza que é. Energia de grama sempre eu tenho uma aqui do lado. Deixa eu ver. Eu não lembro exatamente o efeito dela. Acho que é de grama ou de água que faz isso aí. Não, a de água ela previne efeito de ataque, porque eu fiz a Misplay de dar o GX num Lucario Melmetal, num bicho de água com ela ligada e não aconteceu. Descartou as energias. Foi horrível. Considrei na hora. Ela previne condições especiais mesmo, energia aromática. É isso. Mano, então eu não sei como é que você aumenta o dano dela, não, cara. Eu não... Seria muito bom, cara, se conseguisse aumentar mais 20 ali, ó, pra matar um Arceus, saca? Leãozinho da massa. Não, Leão não, velho. Sai fora. Eu não sei se... O Alcin talvez tenha visto, não sei se o GH viu, que o Abelardo Fukazawa, um salve se você nos ouve, ele fez uma planilha com... Tá rolando, o top 4 do Japão, que tá rolando lá no Japão dos torneios. De, acho que 30 de maio, 30 de abril pra cá, até dia 11, a última atualização tá dia 11 de maio. Eu vi, e assim, no top 4 tá dominando Arceus e, na verdade, tá dominando Palkia, em segundo 1000, e aí Arceus variantes pra baixo, e é tipo, Arceus variante mesmo, Arceus Duraludon cresceu muito, Arceus Tapu Koko VMAX, jogando bastante, porque o Palkia tá muito grande no formato, tem fraqueza elétrica, então tá jogando bem. Até o Flying Pikachu tá começando a jogar bem. Eu vi essa partida aí. Zero de custo de recuo, e ele bate e previne ou dano de evolução ou dano de básico. Então, assim, é absurdo. E Lilligant não aparece. Não aparece de jeito nenhum em nenhum top. Então, assim, é muito interessante todos os efeitos dela, mas isso me preocupa, porque muitas das coisas que rolam no Japão refletem na gente aqui. Muita coisa. É claro que não é regra, mas muita coisa lá reflete aqui. Igual a gente tava no hype do Rayquaza. Rayquaza apareceu poucas vezes em torneio lá que a galera tentou fazer jogar, e aqui, nada. Flopou total. Outra coisa é Darkrai.
Darkrai. Darkrai também não aparece de jeito nenhum. E a galera tá muito hypada pra Darkrai. É uma pena, mas aparentemente também não vai rolar, não. Então, tipo, eu gosto muito dessa carta Delirigante. A gente vê um grande potencial aqui, os três, dela fazer um barulho legal no formato, mas dá medinho de chegar aqui e ela não ter força nenhuma. É bom que fica barato. Pode ser. Tipo, eu acho que é mais provável dela não ir tão bem do que ela ir bem. Mas, assim, nesses últimos meses tem dado uma diferencinha entre as cartas que são boas, muito boas aqui no Japão. Por exemplo, o Shureina aqui no Japão, não. Eu lembro que quase não se via o Shifu lá. Eu lembro que Arceus Ice Rider era bem comum lá e aqui ninguém usou. Mas assim, o que tem dominado nos últimos torneios aqui é Mew e Arceus. Porque assim, não sei vocês, mas é maravilhoso narrar torneio. Fazer o Joinville, Regional Joinville no canal da Copag foi maravilhoso e incrível. O chato foi: vamos ver a partida. Mew de Mew versus Arceus, Arceus versus Arceus, Arceus versus Mew versus Mew. Cara, é um saco isso. E meio que é o que domina o meta. Vai aparecer um Urshifu, 2 Urshifu ali, sabe? Não domina tanto aqui. Pega um bom top porque acerta a call do torneio. Mas o que tem maior quantidade jogando é Arceus e Mew. E é basicamente o que aconteceu lá. Tipo, nesse arquivo, eu fiz um vídeo falando sobre isso no meu canal, lá no Cato Place. Entra lá, galera, que tem um vídeo. E no comentário fixado eu vou deixar o link da planilha pra quem quiser acessar e ver. Em segundo colocado já aparece Urshifu, campeão de uns torneios, né? Campeão não, em segundo colocado de alguns torneios. Mas, tipo, um só, se eu não me engano, que apareceu. O restante, em grande maioria, é Arceus e Mew VMAX. De Samurott aparecendo também em segundo colocado ali. De segundo pra baixo já aparece um de Samurott também. Eu tava esperando mais esse Samurott aí, viu? Falar pra você. Eu tenho mais esperança no Samurott do que no Darkrai. Ah, também. Bom, mas assim, é bom que a Lilligant não faça esse barulho aí, que ela vem barato. Vai lá, amante de Pokémon de... Sucesso. Bom, esses foram os Pokémon de grama que eu acho que merecem um maior destaque, né? E aí, se o GH quiser ir com os de fogo, fica à vontade. Tem pouca coisa, né? Mas... Pra mim só tem um. Só tem um? Pra mim, sim. Deixa eu abrir aqui de novo rapidão, porque fechou sem querer. Só Faz parte. Enquanto isso, a gente fala mal do Darkrai, pode ser? Não, tô zoando, galera. Fala mal do Darkrai. Que isso? O cara já vai apanhar em todos os torneios existentes e ainda quer falar mal dele. Eu vou apanhar de Darkrai também, com certeza. Você sabe que, assim, todos os últimos baralhos que eu falei aqui no podcast que eu ia perder no online, na Leather, eu não perdi. E sabe por quê? Não apareceu, né? Não, porque eu não joguei. Tá. Então aí eu não tenho como perder, né? Tá, vamos falar aqui primeiro. Assim, não é uma carta muito boa não, mas é o que tá tendo pro fogo, que é o Heatran V e o Heatran V Max. Então, pro V, a gente tem um Pokémon básico, claro, 220 de HP, 3 de recuo, fraqueza água. Ele tem o primeiro ataque, uma energia de fogo incolor, Hot Burn, 30 de dano, o Pokémon ativo tá queimado. Segundo ataque é 2 energias de fogo incolor, Lava Fall, 90 mais de dano. Se você tiver estágio, dá mais 90, 180. O Heatran V Max tem 330 de HP, tem uma habilidade interessante que é a Lava Enhancement. Uma vez por turno, se você tem um estágio em jogo, você pode curar 50 de dano desse Pokémon. E tem um ataque só, que é 2 energias de fogo, uma incolor, 180 de dano, o Pokémon ativo do oponente está queimado. E aí é meio estranho. Assim, primeiro que é um Pokémon de fogo que cura. É estranho, mas... Assim... Então, isso aí me deixou bolado. Eu olhei e falei, hã? Como é que é? Pois é, um Pokémon de fogo que cura é bizarro. Acho que é a primeira vez que eu vejo. Mas a gente vê, por exemplo, que tem enrolado, por exemplo, aquele Pokémon que é o... Putz, esqueci o nome agora. Que... Caramba, velho, fugiu da minha cabeça. O Emboar, que dá mais vida. Sim. Você lembra? O estágio 2 que dá mais vida, já é tipo... Vida não, ele aumenta o ataque. Ele aumenta 30 ataque. de dano. Aumenta ataque do Single Strike. Qual que é um que dá mais vida pra Single Strike? É o Abomasnow. Bom Amazon, tá, é grama, então não é fogo não, então tá de boa. Então só esse aí que foge do arquétipo fogo. Mas, assim, o VMAX tem um ataque bom, 180, o dano mágico, ele ainda deixa queimado. Então basicamente ele vai dar 2 hits em tudo. E mesmo sendo, assim, estranho pro arquétipo fogo, esse rolê de curar 50, cara, pode ser que seja relevante se você curar 50. Sim. Assim, se você tiver um Big Charm, você tem 360, né? Mas Big Charm cai, né, quando ele chegar. Não,
Não. Agosto. Agora, cai em agosto. Vai jogar. Vai jogar com o Bichave. Ah, tá, beleza. Ela vai jogar um curto período de tempo, né? Mas ele ainda Não, joga curto não, vai jogar uns 3 meses, pô. É curto. Mas dá pra curto, jogar. mas eu acho que Pior vai ser que as cartas que chegarem em agosto, que vai ter 2 semanas pra poder jogar com o Big Chave. Realmente. E aí, esse 50 pode ser relevante, cara. Igual a gente tava conversando ali com a Lili Gigante, que no caso dela podia ser relevante, esse aí também eu acho que pode ser bem relevante. Então, eu também acho eu também acho que pode ser relevante. Eu vou fazer até uma pergunta aqui pro nosso querido professor Pokémon novamente, de regra, porque pode se tornar mais relevante ainda. O texto da carta diz que uma vez durante o seu turno, se você tiver um estádio em jogo, você pode curar 30 de dano desse Pokémon. E se o estádio for do meu oponente, eu posso curar 50, jogar o meu estádio em campo pra quebrar o do oponente e curar mais 50? Então, isso é uma pergunta bastante boa. Eu imagino que, pelo fraseamento da carta aqui, como a Pokébit colocou, aparentemente só funcionaria com o seu estádio. Se você tiver um estádio em campo, né? Agora, mesmo que não seja isso, que funcione com o do oponente ou seu, eu acredito que essa habilidade só vai poder ser usada uma vez por turno, né? Porque quando você pode usar mais de uma vez, as habilidades têm usualmente, né, aquela cláusula quantas vezes você desejar. Como não possui isso... Ou não fala nada, né? Ou não, eu acredito que só vai funcionar uma vez. Ou só fala assim, se tiver um estádio em jogo, cure. Beleza, você continua tendo. Eu acredito que, pelo jeito que tá aqui, só vai funcionar se o estádio for seu. Então, se você não conseguir colocar estádio, não vai curar. Mas colocando estádio, cura todo turno, se o estádio fica lá, né? Por enquanto, o que dá pra saber é isso. Quando a gente tiver o fraseamento oficial da carta, aí a gente consegue pensar um pouquinho melhor nela. É isso. Então, eu só queria que o V básico, o primeiro ataque dele fosse uma energia só. Nossa, seria excelente. Deixar queimado. Pois é, faltou isso. Podia bater 20 se fosse uma energia só. Tava top. Não dá, velho. 12 ele ficou uma carta inútil. Mais alguma? Mas nenhum? Não quer nem falar. Alguém lá na Pokémon Company não gosta do Reatran, né? Porque... Não, porque esse Reatran Radiante é horrível. Tem 3 Reatran na coleção, aí vem o Radiante, só pra ficar ciente, né? Com 160 de HP básico, uma energia de fogo dos incolores, Raging Bomber, 70 vezes o número de contadores neste Pokémon, fraqueza tipo água, custo para recuar 3. E tipo, eu já vi uma lista disso aqui no expandido, mas tipo, gente, preguiça. Não, já podia ter pulado já. Então vai lá, puxa os de água aí, cara. Vou puxar então, vou começar falando de uma carta que, sinceramente, pra mim só ganhou um pouco de destaque depois que o Sander acabou citando ela, que é o Golduck. Ele tem um primeiro ataque 50 de dano por uma energia de água e um incolor, Aqua Edge, e o segundo ataque, que realmente é o interessante, 2 energias de água e um incolor, é Entertainment Dive. Descarte ambos os Pokémon ativo e todas as cartas ligadas a ele. Obviamente, para deck de controle, o Sander postou um tweet falando sobre o uso do Vaporeon VMAX, que poderia colocar esse Pokémon em jogo e também alguns outros Pokémon que poderiam entrar como tech. E é interessante, cara, você colocar esse Golduck, 3 energias, e você descarta os 2 Pokémon ativos. Tipo, você não vai perder prêmio, porque ele não fala nada relacionado a prêmio, então acredito que aqui você não vai perder prêmio nenhum. E aí você... descarte, né? Nocaute. Então, você vai descartar. Geralmente, controle, realmente, o interesse dele não é comprar prêmio, o interesse dele é passar raiva o coleguinha. E aí você vai ficar tirando o Pokémon do cara, descartando o Pokémon ativo do cara e tudo que tiver nele, até o cara não conseguir mais ter recurso pra jogar. Basicamente isso. Meu Deus, eu olhei essa carta e falei assim, beleza, mais um Golduck genérico. Olha o que esse cara tá fazendo. O Sander é meio doente, na minha opinião. Cara, o Sander. Não é possível, cara. Olha isso. Pra mim, ele é tranquilamente um dos melhores jogadores de Pokémon, cara. Tipo, eu olhei a carta e falei, legal descartar os 2 ativos, né? Só que, 3 energias e tal. Eu tinha esquecido completamente do Vaporeon. Não, e ele postou na mesma lista, no mesmo tweet, né? Uma foto que ele postou. Ele postou a Cheryl pra poder curar o Vaporeon, o Manaf pra não tomar dano no banco, o Radiante Greninja pra dar draw, o Vanillux, que eu não consigo ver o efeito dele aqui, desse Vanillux, mas é um Vanillux que eu acho que a gente já tem no formato, a Milotic pra não tomar Marine e afins, e o Gorebeast pra poder barrar ataque de Rapid Strike, se eu não me engano. Nossa, e aí joga com fé, né? Fé é caldo de cana. Só que esse Vanillux aqui que eu não lembro o que ele faz. Eu tô procurando aqui agora. É porque o Vanillux aqui tá pixelado, eu não tô conseguindo ver o efeito dele.
Vanillux, o estágio 2 mesmo? Uma vez durante o seu turno, se esse Pokémon estiver ativo, você pode jogar uma moeda. Se tirar a cara, o oponente está paralisado. Como você vai ter que promover um Pokémon depois do bichão, né? Do Golduck, você pode colocar ele pro próximo turno. Ele tem 150 de HP, você pode colocar ele pro próximo turno, jogar a moeda e tentar paralisar o Pokémon do oponente. E outra, o Vaporeon puxa Pokémon e coloca no banco direto. Então você pode puxar o Vanillux sem precisar do estágio 1, do básico. Nossa, cara, que carta bizarra. Não esperava, não. Quando você falou assim, vou pegar uma carta aqui, eu falei, beleza, vai puxar essa carta número 30 aí, a Starmie. Aí o cara vem e puxa o Golduck. Parafraseando o menino, uma maneira interessante de usar o Bubble Pot, que é o ataque do Vaporeon, é voltar e carregar o novo Golduck repetidamente. Em seguida, use-o para reduzir os recursos do seu oponente. Vaporeon pode permanecer vivo com Cheryl. A água também pode possuir algumas techs potenciais úteis para o Bubble Pod, que no caso são as outras cartas que eu acabei falando. Porque ele puxa um Pokémon e já liga 3 energias. Bom, eu não vou colocar isso na minha buy list, porque eu tenho certeza que isso só vai funcionar na mão dele. Então, assim, com certeza. Vai ser completamente irrelevante. Com o Milotic em campo você não toma efeito. Com a Gorebees, eu acho que você também não vai tomar efeito de... o cara não vai buscar nada. E aí é só esperar o próximo turno pra tu recuar, colocar o Golduck da ativo e aí é um turno usando o Golduck e o outro turno voltando ele pro baralho. Por uma energia incolor você faz isso com o Vaporeon. Absurdo. Não vou saber jogar? Não vou saber jogar. Mas vemos a mente doentia de um jogador de controle. Demais, cara. O Sander é fora do normal. É isso? Vamos seguir? Vamos. Tava dando um gole de água aí, você também pegue sua aguinha e se hidrate. Importante. Bom, mas esse frio que não dá sede, mas tem que tomar água. Exatamente, tem que tomar água. Bom, Starmie V, obviamente, é uma carta que, à primeira vista, parecia que não ia ganhar tanta relevância, mas tem aparecido muito nas listas japonesas. Ela tem um ataque por 2 energias incolores, Swift 50 de dano, e esse ataque não é afetado por nenhum efeito no Pokémon ativo do oponente. Fraqueza, resistência ou qualquer outro efeito, nada. Então é 50 seco. E por 2 energias de água, Energy Spiral, 50 de dano. Esse ataque é o 50 de dano vezes o número de energia ligada aos Pokémon em jogo do oponente, né? Então assim, é 50 de dano pra cada energia, sabendo que a gente tem... Vai bater 200 no mínimo isso daí, porque... No mínimo não, mas acho que no mínimo em 150. 1000 vai colocar 3 a 4 energias em campo. Arceus, muito provavelmente vai jogar com 6 energias em campo. Olha quanto que isso tá dando de dano. É bastante coisa, né, cara? Cara, eu achei absurdo. Porque eu lembro que quando a gente falou dessa carta a primeira vez, a gente ficou naquela... depende do oponente e não sei o que, mas quando você vê a carta dentro do meta em que ela vai estar inserida, com o Palkia energizando fácil, Melony e outras coisas, e tendo esses baralhos que estão usando bastante energia, ela vira uma carta muito interessante, né? Especialmente nesses baralhos de água ou baralhos baseados em Melony, né? Se você for parar pra pensar, não precisa ser Palkia. Você pode, por exemplo, pegar um Arceus que usa Melony pra dar o ataque quando faz energia, você consegue ter ela no baralho, né? Porque você vai dar Melony, uma energia de água e tá batendo 50 vezes, né? Sim. Então eu acho que tem um potencial bastante interessante. Também gosto bastante dela. GH? Cara, esses 50 vezes, dependendo do formato, é bom, porque se os Pokémon tiver muita energia, bate muito, mas se for um formato com pouca energia, bate pouco, né? A gente tá na tendência de que Arceus, por exemplo, sempre tem 3 energias. Então, pelo menos bate 150, né? Com uma ajudinha, pode bater mais, mas é 2 hits no Arceus, por exemplo. Se a gente tiver um deck tipo Palkia, talvez, que aí... Mas é em jogo, tá, ô GH? É isso que eu ia falar, o Palkia ativo, ele bate pouco, então ele bate com pouca energia. Então, por exemplo, se o cara controlar bem, aí sim pode ser que, assim, não dê pra fazer muita coisa contra o Palkia. Se ele deixar sempre só 2 energias, você vai bater sempre 100, aí é meio chato. Mas, se você jogar, por exemplo, até o próprio Arceus, como ele tem que energizar o banco também pra fazer um próximo Arceus, então você tem muita chance de dar um pouquinho mais de dano do que só 150. Eu acho bem interessante. E sendo um básico e 0 de recuo, pode ser que entre em todos os decks de água, basicamente. Uma cópia. Ou pelo menos nos decks que utilizam energia de água, né? Porque a Arceus também pode entrar com uma cópia disso daí, né? É fácil de você energizar por 2 energias. Ele entra muito mais como uma tech pra você finalizar ali um Pokémon, dar um nocaute fácil ali com 2 energias, do que como um atacante principal de um deck. Eu gosto muito dessa carta aí. Eu quero a Character Head dela. Eu quero a galeria de dentro dela. Pô, é linda demais. Como o GH falou aí, o Arceus energizando o banco, uma Starmie no turno seguinte já sobe dando 300 de dano, gente.
Se o cara vacilar e não sabe da exatamente. E se você voltar, e se você parar pra pensar, a gente tá muito acostumado nesses tempos de pandemia a jogar torneios online, com listas abertas e tudo mais, mas os torneios físicos estão voltando e você não sabe todas as 60 cartas do deck do seu coleguinha. Então, um efeito surpresa com essa Starm aí, ó, pode ser bem possível. Maravilhoso de acontecer. Pelo menos um game você pode perder por causa disso. Sim. Também acho. Bom, acho que podemos seguir aqui. Tem muita coisa pra pular aqui que eu não acho tão interessante. Muita coisa que a gente já falou em outros casts também. Então acho legal vocês ouvirem os outros que estão bem legais. Mas o importante aqui, talvez a carta mais importante da coleção, ou pelo menos a carta de Pokémon mais importante da coleção, temos Origin Form do Palkia V e do Palkia V-Star. Falando do Palkia V, ele é um Pokémon de água com uma energia de água Domain Roller. Procure no seu deck por uma carta de estádio, revele e coloque na sua mão e depois embaralhe o seu deck. E por 2 energias de água incolor, Hydro Break 200 de dano, e esse Pokémon não pode atacar durante o seu próximo turno. E o V-Star, por 2 energias de água, Spatial Swell 60 de dano, e esse ataque causa 20 de dano a mais para cada Pokémon no banco, ambos, tanto o seu quanto do seu oponente. Então esse Pokémon tem um potencial de causar aí 260 de dano se o seu oponente tiver com o banco cheio, e você também, salvo casos de Eternatus que vai ampliar o banco, mas isso aí é outro multiplicador de dano que não tá aparecendo tanto. O seu poder V-Astro é uma habilidade chamada Star Portal, que uma vez durante seu turno você pode usar essa habilidade e ligue até 3 energias de água da sua Spirit Card a um dos seus Pokémon de água em jogo. Tem 2 de custo de recuo e fraqueza elétrico. E aí, senhores, eu gosto demais dessa carta, tem se mostrado ser muito forte lá no Japão, e eu acho que aqui vai fazer um estraguinho, hein? Cara, eu achei absurdamente roubado isso aí, cara. É muito, muito, muito forte, entendeu? Aposentar o Suicune. Energiza muito fácil, bate demais. O V-Star Power, se tem uma coisa que tem sinergia com o deck, é esse V-Star Power. E assim, fraqueza ao tipo elétrico, que hoje não é tão presente, obviamente que deve começar a aparecer por conta disso, mas assim, eu acho um extremo potencial, ainda mais a vida, né? 280 de HP, então eu acho muito forte. Eu gostei muito, assisti uma partida de um torneio japonês em que o rapaz estava jogando de Palkia V-Star com Ice Rider Calyrex VMAX e cara, assim, bizarro como o deck funcionou fácil, entendeu? Concordo, GH. Mano, é a estrela da coleção, né? Diga-se de passagem. Ele é o Suicune melhorado, digamos assim. Perde o draw do Suicune, mas eu acho que ele é o Suicune melhorado, ele dá mais dano e tem mais vida, que inclusive é uma das principais falhas do Suicune, é ele ter pouca vida, porque você toma um nocaute muito fácil, e aí você tem um turno pra refazer o rolê inteiro do Suicune, e às vezes você toma um nocaute na volta de novo. Então o Palkia, ele meio que melhora esse aspecto do Suicune, porque ele fica vivo muito mais. E ele tem um V-Star Power, né? Perde a draw do Suicune, mas ganha um V-Star Power que é insano, diga-se de passagem. Então, nota 10 aí pro Palkia, tranquilamente. E vou te falar, a jogada que eu vi e que eu achei muito interessante com esse parada é que ela resolve, por exemplo, um problema que o Ice Rider tem. Você consegue dar alvo e energizar um Ice Rider pra 250 em um turno. Sim, com certeza. Entendeu? Porque você consegue dar o V-Star Power puxando as energias pro Ice Rider, alvo em alguém com boss, e isso pode significar a sua vitória na partida. Então, eu achei bastante interessante. No Japão tem 2 versões dessa lista jogando muito e jogando igualmente no formato. Uma exatamente com o Calyrex, como você citou, e outra somente com um motor de Inteleon. Só que nas 2 versões, cara, o baralho em si aumentou o uso de Manaf no deck. Sim, Manaf aumentou o uso lá no Japão. E não por causa de Urshifu, coisa do tipo, mas por causa do Greninja Radiante. Porque o Palkia energiza Greninja num turno. E o Greninja, a gente vai falar dele aqui, obviamente, mas já adiantando, ele tem uma habilidade que você pode catar uma energia da sua mão e comprar 2 cartas. E o ataque dele, por 3 energias, 2 de água Micolor, bate 90 de dano em 2 Pokémon do oponente. Cara, 90 de dano são 2 Drizzle que você tira de campo do oponente. No Japão aumentou muito o uso do Manaf por causa dessa carta ter esse Vista Power que energiza o Greninja Radiante e você quebra todo o motor de busca do oponente. Então, cara, o Greninja, já pra gente poder ir pra ele, né? Já pode ir pra ele. Porque é muito forte. E aí eu vejo uma questão que vai deixar, assim, às vezes a pessoa até em dúvida sobre qual Radiante vai escolher. Porque o Greninja tem esse potencial, 90 de dano em 2, pegando 2
2 Drizzly, por exemplo, descarta as energias e compra carta, é muito, muito, muito forte. E, por exemplo, na build do Palkia com o Ice Rider, o Raul Lucha, ele faz o Ice Rider bater 310, entendeu? Com a faixa e ele, que é um dano muito legal quando o VMAX que mais joga no formato é o Mil, que tem 300 de vida. Entendeu? O Greninja, muito, muito, muito legal. A habilidade aqui da carta na coxa é descartar uma energia e comprar 2. Muito interessante. Carta na coxa, muito bom, cara. Eu não sei como que eu traduzo Concealed Card, então... Seria carta cancelada, não? Não, é carta escondida, uma coisa assim. Ah, tá. Concealed, não Concealed. E aí, o ataque, cara, o ataque é muito interessante. O ruim é que você consegue ele fazer isso basicamente uma vez, né? Você fazer uma segunda vez na partida é muito difícil. Então, você acertando o turno exato em que o Greninja é muito importante e fazendo esse rolê todo, cara, é um atacante absurdo. Eu acho que pode, inclusive, ganhar jogo no T2, entendeu? Com certeza. Dependendo de como o seu adversário começar, cara, pô, se fazer Greninja no T2, nocaute em 2, acabou o jogo. Dependendo de como foi. E principalmente se você quebrar o motor de busca do oponente, cara. Se você quebrar, tem deck, se você quebrar os Drizzle do cara, o cara não faz nada. Exatamente. Bom, por fim, aqui não temos mais nada de água que eu queira falar. Então, podemos ir pros elétricos. Vamos voltar aos Pokémon elétricos, que, sendo sincero, a gente tem os 2 Pokémon elétricos na coleção, né? E assim, um deles é o Regelec, que tem aquele baralho dos Regi, que eu acho que a gente até falou o suficiente, a gente não precisa passar por ele de novo. Então, vamos falar um pouquinho do outro, só para não dizerem que não falamos dos Pokémon elétricos. Luxray V, Pokémon do tipo elétrico com 210 de HP, base com 2 energias incolores, Fang Snipe, 30 de dano. O seu oponente revela a mão, você descarta uma carta de treinador que você encontrar ali. Por 2 energias do tipo elétrico, uma incolor, Radiating Pulse, 120 de dano, descarte 2 energias de Pokémon. O Pokémon ativo do seu oponente está paralisado. Fraqueza ao tipo lutador, custo para recuar 1. O primeiro ataque, tirando o recurso do oponente, me soa razoavelmente interessante. Sander. Pois é, a gente falou do Sander naquela hora, eu tenho certeza que ele vai enfiar isso aqui em algum baralho e vai ser que nem o Eldegoss, entendeu? Ele vai fazer isso aqui batendo 10, porque não é pra matar, ele só quer tirar a carta da mão do oponente. E o segundo ataque, 120 e deixando paralisado, não é de todo ruim, porque agora com o Manaf, eventualmente se você for precisar usar, por exemplo, um motor de Fluff pra energizar e eventualmente fazer um loop de 120 Paralyze, 120 Paralyze, 120 Paralyze, eu acho que pode ser eventualmente interessante. A contagem de switches nos baralhos deu uma caída, antigamente era 4 switches de cara, hoje não. Então, eu acho que ele pode ser interessante se você pensar mais nessa vertente de controle aí, o Sander com certeza vai fazer alguma coisa. Fora isso, não vejo assim, nossa, dominando a meta não. Também não vejo não. Eu não vejo nem essa carta jogando, pra falar a verdade. O Sander vai fazer jogando. Talvez. Eu acho que vai usar só pelo primeiro ataque, cara. O segundo é bem ruimzinho, viu? Então aí pode ir pro psíquico o GH, porque elétricos são só esses 2 aí, o tipo elétrico não foi privilegiado nessa coleção. O psíquico tem um pouquinho mais, né? Tá, vamos lá então. Em primeiro lugar, a gente tem aqui a nova versão do Typhlosion, que é o Hisuian Typhlosion estágio 2. Uma merda, né? Que é estágio 2, mas ok. Vamos ver o resto. Ele tem 150 de HP, ele é psíquico, ele tem uma habilidade de uma vez por turno, você pode descartar a energia psíquica da mão. Se você fizer isso, o Pokémon do oponente ativo está queimado e confuso. Dá 90 de dano, o Pokémon defensor não consegue recuar. Eu quis citar mais pelo fato de ele ser o Hisuian de Typhlosion, que é coisa nova, e dele dar 2 condições especiais, né? Para os baralhinhos de condição especial. Mas, sendo estágio 2, confesso que ele não é o melhor de todos mesmo. Também acho. Eu acho que isso aí não vai passar nem da... Eu acho que só vai pra pasta pra colecionador. Acho que nem pasta vai. Exato. Eu botei na minha buy list 1 pra poder colocar na Pokédex. E é só isso. Eu esqueci de atualizar a Pokédex. Ia lá, o cara tudo errado. Tá bom. Tá, ok. Agora vamos pro próximo, que também é o Hisuian Typhlosion. Que é o V agora, que tem um básico que é 210 de HP. Primeiro ataque sem energia. O Pokémon ativo do oponente está queimado. Só isso. Segundo ataque, 2 energias
energias psíquicas, uma incolor, dá 120 de dano, escolhe uma carta na mão do oponente sem olhar. Ou seja, aleatório, né? Aleatório, né? O professor Bugão. Você vai escolher sem olhar, né? Review the card, revela a carta e seu oponente pode embaralhar no seu deck. Pode? Não. Pode, né? Você escolhe se ela vai ser embaralhada ou não, é isso? Não. Você vai fazer o seu oponente embaralhar. É obrigatório. Se você escolhe uma sem olhar, revela e já joga pro baralho. Entendi, tá certo. E ele tem um de recuo, fraqueza a trevas. Mas o melhor mesmo é a evolução desse V, que é o V-Star, que tem 260 de HP. Tem 2 ataques. O primeiro ataque é 2 energias psíquicas, uma incolor, 180 de dano. Coloque 3 contadores de dano em pokémons do banco do oponente do jeito que você quiser. E o segundo ataque, que é um V-Star Power, é uma energia psíquica. Se o pokémon ativo do oponente tiver 4 contadores exatos nele, ele é nocauteado. Então ele lembra um pouquinho o Yveltal GX, que a gente teve um tempo atrás. E ele tem um ataque que é bom, cara. Tem um dano relevante, 180, e bota 3 contadores de dano. Então, esses 3 contadores de dano que ele coloque e mais algum ping, pode ser tipo de um segundo ataque dele, já deixa um Pokémon do oponente à mercê de ser nocauteado. O problema talvez seja a energização dele. Então, talvez teria que jogar em algo como Shadow Rider Calyrex, não sei, mas eu particularmente gosto dele. O problema dele maior é que ele é psíquico e ele toma a fraqueza Dark de tabela, que já tem o 1000, que é o melhor Dex formato. Então, isso aí não é muito legal pra ele não, mas eu curti ele no geral. Eu também achei interessante. Até o V, tipo, primeiro turno que você abre jogando com esse V, sem energia nenhuma, assim, se você não puder evoluir, você tá lá 20 de daninho ali, só pra deixar machucado já um Pokémon do oponente, não é ruim não, sem energia. E mais, você pode jogar com Zacian, que tem habilidade que acelera a energia psíquica. Então, é uma forma de você talvez colocar uma energia nesse Pokémon, uma segunda energia nele, pra no próximo turno colocar a terceira e causar esse ataque, né? Você pode proteger ele no banco, liga a energia do turno, a habilidade do Zacian, segunda energia nele, próximo turno você evolui ali e bota a terceira energia pra poder causar esse dano de 180 com 30 no banco. Eu acho muito legal esse efeito dele, causar 30 de dano no banco, sendo colocar contadores de dano e não causar contadores de dano, que é diferente no Pokémon TCG. Então, mesmo que o cara tenha Manaf no banco, esses 3 contadores de dano vão ser colocados, porque o Manaf para dano e não colocar dano é diferente. Então, mesmo assim, você ainda vai ficar colocando dano no banco do oponente até que você consiga finalizar a partida com algum ataque. Talvez seja mais efetivo jogar realmente com Calyrex, mas se você quiser jogar com outro motor diferente, usar sempre para início pode ser uma boa opção. E tem sempre a opção de jogar com Arceus, né? Verdade. Sempre a opção de jogar com Arceus também. Eu acho que é um Pokémon legal. 180 tá naquela questão que o GH falou em relação ao Reatran, dano mágico, dá 2 hits em todo mundo. Tem um V-Star Power que pode garantir um nocaute fundamental num bicho com muita vida, por exemplo. Mas a fraqueza dele prejudica demais, entendeu? Eu acho que ser fraco a noturno, o Mew consegue contornar isso porque ele é muito rápido e muito agressivo, né? Eu já não sei se o Typhlosion de Hisui V-Star vai conseguir ser agressivo a esse ponto. Acredito que não. Então, eu acho que ele fica um pouco mais abaixo por conta disso. O meta no qual ele tá se inserindo é meio prejudicial ao tipo dele, entendeu? Mas fora isso, é uma carta interessante. Assim, não fosse a quantidade de Pokémon Dark jogando, não fosse, por exemplo, cartas como Roupa V, Moltres de Galar, V e Baby, eu acho que teria um potencial muito legal de ganhar notoriedade no meta, sabe? Sim, concordo. E talvez aqui no Ocidente ele consiga jogar um pouquinho mais só pelo fato de ele bater no Urshifu na fraqueza, né? Talvez. É verdade, tem isso, né? Eu não tinha pensado nisso. No grande Jokenpô do nosso meta, ele entra nesse ponto aí, né? Pode fazer uma gracinha por causa disso, né? Num torneio, se acertar a Metacall de Typhlosion de Hisui e pegar muito Urshifu, né? Pode ser interessante. Sim, exatamente. Tá, o próximo que eu queria falar, que eu não sei quanto essa carta pode ver jogo, mas eu acho ela interessante, que é um Gallade psíquico, 160 de HP, estágio 2, evoluindo a Kirlia. Habilidade: uma vez por turno você pode buscar no seu deck uma carta apoiador, revelar e colocar na sua mão. Então embaralhe seu deck. E tem um ataque que
pra mim é relevante, é uma energia psíquica, 2 incolores, 160 de dano, movam a energia desse Pokémon para um dos Pokémons do banco. Então, assim, pode ser uma carta que, se quiser, você pode tentar usá-la em algum deck, por exemplo, de controle, e tô olhando pra você, Sandra, que vai te dar um apoiador sempre, todo turno, mas eu não sei o real uso dela justamente por ser estágio 2, mas eu acho ela interessante existir uma carta assim, que hoje a gente tem Altaria, que coloca no topo do deck, e ele vai buscar diretamente do deck, então a gente tem um pequeno upgrade aí. Cara, sabe o que eu gosto? A gente teve aquela Gardevoir em Vivid Voltage. Ainda tem. Então, eu acho que ele pode entrar, óbvio, né? Voltando àquela questão que eu acho que não vai ser meta nem nada, mas eu acho que é uma adição interessante para aquele baralho, porque, aliás, não é Vivid Voltage, é Chilling Reign, desculpe, porque a Gardevoir tem um ataque interessante, ela compra e energiza 2 cartas, a gente tem a Kirlia que se multiplica no seu banco, e o Gallade, a gente teria esse Gallade que busca suporte, ele tem um ataque que é razoavelmente decente, dá 190 com a faixa, né? Uhum. E tem o outro Gallade, né? Tem um outro Gallade, da própria Chilling Reign, tem um Gallade lutador que pegaria uma outra fraqueza, dando 60 vezes o número de Pokémon V em jogo. Eu lembro que quando saiu aquela Gardevoir, teve bastante gente que tava falando, baralho da Gardevoir, e eu acho que é uma pecinha interessante para quem tiver a vontade de montar um baralho roguezinho centrado nesse Pokémon, né? Que já não tão competitivo, mas eu acho que pode rolar legal, tendo o Kirlia, tendo a Gardevoir que energiza, tendo os 2 Gallades diferentes, um que bate com a dupla, o outro que bate com energia psíquica, então eu acho legal. Sim, eu até tentei fazer alguma coisa com essa Gardevoir aí, mas não consegui fazer nada. Eu também não sou um bom deck builder aí, mas eu também concordo com você, cara. Não tinha pensado nessa possibilidade não, mas pode ser uma coisa interessante, cara. Ele tem um bom dano, 160, e também tem ali uma boa condição de você sempre ter o seu apoiador do turno na mão, que é um defeito muito do deck de você não ter o apoiador na mão. Então, assim, eu gosto dessa ideia. E você tem meio que um Pokémon que evolui pra 3, né? E com, assim, pode parecer pouco, mais 4 Kirlias pra vários, mas você pode usar Zoroark, o Zoroark volta a Kirlia. Não é tipo, outra a coisa. melhor coisa, mas... O que acontece? Você vai usar um Halt evoluindo pra uma Kirlia e vai botar 3 Kirlia em banco. Vai ter mais 3 Halts no jogo. Então, assim, a Kirlia, se perdeu uma Kirlia, volta ela e evolui um outro, e você já vai ter uma Gardevoir ou vai ter um Gallade pronto. Então, se você perder uma Kirlia, você volta ela pra mão, que, se eu não me engano, ela tem 90 de HP, então você pode usar até aquela mochilinha. Você volta ela pra sua mão, evolui o outro Halt, faz o que tiver fazendo no turno, no próximo turno você já tá com outro Gallade ou com outra Gardevoir pronto em jogo. Então você mesmo assim, você talvez não precise nem do Zoroark. O próprio deck ali se alimenta. E o Doce Raro não vai ser aquela carta que é essencial pra você fazer o estágio 2, né? Não. O baralho vai se alimentando dos próprios estágios 2. Porque a única coisa você vai botar, desculpa te cortar, no máximo você vai colocar 2 Halts em jogo. 2 Halts, vai evoluir uma Kirlia, você vai puxar outras 3 Kirlias. Você já vai ter um Halt no campo ali, que se a Kirlia do ativo for nocauteado, você evolui. Você pega, depois evolui. Então assim, ele se autoalimenta ali nas evoluções. Eu acho que a única coisa que falta é um Wally. Concordo. Mas pode ir, já. Ou uma carta, desculpa, só pra concluir, ou uma carta que quebra o efeito de passar o turno quando você usa aquela bebida refrescante, que é o nome daquele shake. O Booster Shake. Eu não lembro o nome em português também, não. É alguma bebida, Vigor alguma Shake, coisa assim. Bebida vigorante, alguma coisa assim. Então assim, que ele você evolui, mas passa o turno. Então se tivesse alguma coisa que cortasse esse efeito, que às vezes rola aí de, passa o turno, mas aí se você usar tal carta, se tiver tal carta em campo, o turno não passa, entendeu? Tem coisas do tipo que já aconteceram, tipo aquele acho que teve um Metagross com o Steven, que o Steven você usava e passava o turno, mas se o Metagross estivesse em campo, o turno não passava. Se tivesse algo do tipo pra esse Shake, Vigor Shake, talvez fosse interessante usar ele, mas eu acho que não vai ter. Ok, mais uma carta que eu acho interessante, não sei o real uso, mas ela tem um potencial enorme, que é a Diancie, que tem 90 de HP, é básico e tem uma habilidade que, enquanto ela for Pokémon ativo, toda carta apoiador que o seu oponente usar da mão dele, previne o efeito dela em todos os seus Pokémon do banco. E tem um ataque de uma energia incolor, 20 de dano, compre 2 cartas. E 1 de recuo. Assim, a princípio, ela pode ser que não veja tanto jogo em decks comuns, porque meio que você não quer deixar ela como ativo no turno do oponente. Geralmente em decks
água, você quer o quê? Dar dano, matar, o jogo tá agressivo. Então, na maioria das decks ela não vê jogo, mas tem sempre aquela opção de usar em decks de stall, né? Controle, etc. Ou decks que fazem um setup muito pesado, e aí você precise proteger o seu banco, e aí você joga de Diance pra isso. Fica essa opção de pelo menos existir essa carta, que eu já acho muito legal. Essa era a carta que eu tava tentando lembrar num dos programas passados. Falei, não, tem alguém que impede no banco e eu não tava encontrando. Era a Diance. E vou falar pra você, nessa questão de baralho com o setup pesado, eu acho ela realmente muito interessante. Nesse mesmo torneio que eu falei que eu assisti japonês, um dos baralhos e que eu não tava esperando e que acabou passando no torneio era um baralho de, como diz o Kato, de Algia, F-Star, e o rapaz usava acho que 4 Diances pra poder fazer o setup do Dialga. Então ele botava Diance, outra no banco, energia no Dialga. Passo, energia no Dialga, sobe uma Diance, baixa outra no banco. E aí quando ele montou, o oponente já não conseguia segurar mais ele, entendeu? Eu achei muito, muito interessante. Mas só vai funcionar realmente nesse caso. Um baralho que depende muito, muito, muito do setup no começo do jogo, né? Esse próprio... E só vai funcionar no Japão também. Possivelmente. Porque lá é MD1, cara. Só vai funcionar no Japão. Você segura o oponente. Esse setup pesado aqui é mais difícil, né? Mas, por exemplo, até essa ideia que a gente tava falando da Gardevoir com Gallade, dependendo do começo do jogo, uma tela seria interessante, porque você consegue fazer esse setup com mais calma. Mas eu gosto da carta, né? Eu acho ela realmente interessante, eu acho que ela tem potencial. O Articuno que a gente teve na Team Up, que fazia esse mesmo efeito, mas só pra Pokémon de água, viu um pouquinho de jogo, então ela que vale pra qualquer um, eu acho que tem potencial. Ou então até no deck do Sander que a gente tava falando, porque ele vai usar o Golduck, vai bater, vai perder o Golduck e você vai ter que promover alguém como ativo. Você pode colocar ela, vai ter o recuo grátis, sabe? É um de custo de recuo, botar ela com um balão, com qualquer coisa, e aí ela fica lá. Não vai deixar tomar Boys Order, não vai deixar nada, e no próximo turno você pode simplesmente voltar com um Vaporeon, fazer o efeito e tudo mais. Sim. Pode ser uma boa opção, talvez. Só de ela existir eu já gosto, porque você aumenta a chance de decks de setup ter algum jogo, né? Porque já é difícil pro deck de setup. Mas você só não pode fazer essa carta ser muito boa, tipo, ela proteger Pokémons do banco, mesmo ela estando no banco, porque aí os decks agressivos ficam muito mais fortes com ela, né? Sim. Mas ela tendo essa restrição, ela é injogável em decks agressivos, mas ela é muito boa em deck de setup. Mais alguma? De psíquico, por mim, é só isso. Tem alguma que vocês queiram falar, que eu deixei passar? Não. A gente tava falando mais cedo do Zorobox, e eu gosto desse Weirdir no Zorobox. Eu acho que é uma ideia interessante, porque ele é um Pokémon psíquico com 140 de HP, estágio 1, evolui do Stantler, tem uma habilidade Fast Paced, uma vez durante seu turno você pode comprar uma carta, então é tipo a habilidade do Suicune, mas ele funciona em qualquer lugar, não precisa ser ativo, e por 2 energias incolores, Extra Sensory 40 mais, se você tiver o mesmo número de cartas na mão que seu oponente, este ataque causa 80 pontos de dano adicionais, fraqueza ao tipo noturno, resistência ao lutador, custo pra recuar 2. Eu acho que no Zorobox, que tenta pegar várias fraquezas diferentes com atacantes com fácil energização, o Weirdir pode ser um atacante legal psíquico. Não é muito difícil você igualar o número de cartas na mão do seu oponente, na maior parte das vezes, uma Marnie, um Judge, esse tipo de coisa costuma resolver, e você daria 120 de dano por 2 incolores, que virariam 240 na fraqueza. Como é um baralho que tem atacantes bem nesse estilo canhão de vidro, eu acho que pode ser uma adição interessante a depender do field em que um Zorobox for jogar, né? Eu acho que é de se pensar. Eu gosto da carta nesse quesito, entendeu? Fora isso, como evoluindo e tal, eu acho que não vai ver jogo, não. Eu acho que é uma boa opção, sim, pela forma, mas ela não resolve, porque o que a gente tem que no formato atual, que joga e que tem fraqueza psíquico, é o Urso. O Urso tem 330 de HP. O máximo que você vai conseguir com faixa é 300 de dano na fraqueza. Não vai fechar o nocaute. Então, assim, eu gosto, mas esse tipo de deck, ele quer dar um hit, sabe? Ele não quer dar 2 hits. Então, acho que é meio complicado. Eu não sei o que tem a mais aí que vai tomar a fraqueza deles, tirando o Urso, né? Que tá jogando os campeonatos. Acho que é só o Urso, né? Eu pensei nele, por exemplo, levando um Urso básico, entendeu? Sim, não, tudo bem. 240. 240. Esse tipo de ataque, entendeu? Eu acho que pode funcionar. Que hoje não funciona tanto, né? Mas um dos meus baralhos era o Surfette de Galar V, ele leva também. Então, assim, a depender do field que se encontra, pode ser um atacante interessante para um Zorobox. Nesse sentido, sim,
sim, pra você pegar o básico, realmente ele é forte pra isso. Porque você vai, se funciona o box, vai tentar proteger seu banco. Então, beleza, deixa o Shifu VMAX lá, eu vou caçar os outros. Eu vejo com essa possibilidade. Pode ser legal. Tem que analisar muito o field, né? Então, fora isso, e aí se o GH não tiver nenhum comentário do Weirdir, acho que você já pode ir pelo lutador. Podemos ir pro lutador. Então vamos pro lutador. O primeiro que eu vou puxar aqui de cara é o Machamp VMAX. É uma carta que, bom, a gente não esperava que viessem novos VMAX, mas acabou surgindo e teremos novos VMAX até na próxima coleção também, se eu não me engano. Teremos sim, Pokémon Go tem VMAX já foi revelado, a gente vai falar em breve. Em breve não, nos próximos programas. Machamp V, ele tem um ataque por uma energia de luta e uma incolor, Revenge Buster, 50 de dano, e se algum Pokémon seu no banco tiver contador de dano, qualquer contador de dano que seja, ele causa mais 50 de dano. E o segundo ataque, Seismic Toss, 140 de dano por 2 energias de luta e uma incolor. Ele tem fraqueza, acho que é ver fraqueza fogo aqui mesmo, o bicho que tem fraqueza psíquico. Nossa. Às vezes eles erraram. Erraram mesmo, porque não tem como. Esse aí é o bait da Pokémon, tipo. Tô vendo, o baitzinho. E 2 de custo de recuo, sendo que a carta tem 3. Maravilhoso. Então, o VMAX, ele tem 330 de HP, o mesmo ataque, o Revenge Buster, porém, com o mesmo custo de ataque, né, uma energia de luta e uma incolor, porém, 80 de dano. E se algum dos seus Pokémon no banco tiver algum contador de dano nele, esse ataque causa mais 140 de dano. Então, você pode chegar em 220 de dano por apenas 2 energias. Segundo ataque, Max Charge, 240 de dano. Esse Pokémon não pode usar Max Charge durante o próximo turno. 2 energias de luta e uma incolor. Cara, eu acho muito legal essa carta. Eu acho que ela tem potencial de jogo, porque 220 de dano é um bom dano, principalmente a gente sabendo que tem aí o Arceus jogando, tem 280 de HP. Então, cara, mesmo que ele coloque o Pingente, que vai pra 310, 240 é um nocaute garantido. Tem 330 de HP, 2 energias pra você usar uma Cheryl e energizar no mesmo turno não é problemático. A gente vai ter a ferramenta da machadinha que pega uma energia do topo do deck. Se você achar uma energia no topo do deck, você pega ela e coloca num Pokémon de luta. Então 2 energias é fácil de você curar ele com a Cheryl e continuar batendo, mas Mew tá jogando muito. Então assim, é muito perigoso você ter um bicho de 3 prêmios, 330 de HP com Mew batendo o que tá batendo. Eu acho que você disse tudo nessa. É uma carta interessante, é uma carta forte, tem um potencial de dano muito alto. Parte do meta razoável tem uma certa fraqueza a ele, né? Que é os Arceus da vida aí. Mas o outro lado do meta bate muito forte nele. E é um lado muito presente, né? Então, contra um Arceus, dependendo do jeito que o baralho tá construído, o Arceus consegue se virar com um Arceus só. O Mew não, ele vai vir batendo com tipo psíquico o tempo inteiro, né? Então, ele se complica um pouco no meta em que ele tá sendo introduzido, né? Uhum. Mas é uma carta muito legal, a arte sensacional, mas eu acho que infelizmente não vai conseguir ter esse sucesso todo, não. Cara, eu gosto da carta do Machamp. Acho que ele pode ir bem com Arceus, porque em Mirror tem fraqueza, etc. Mais ou menos o que o Pertusse fez com o Lucario V-Star aqui, né? Sim. Então, pode ser que ele tenha um pouquinho de jogo. Ele tem 2 ataques que eu acho bem relevantes. 240 é muito dano, porque você pode matar vários Pokémon V. Você pode matar, por exemplo, Zapdos, qualquer fraqueza. Um outro é fraqueza grama, né? Então, isso. Você consegue dar um hit em Galarian Mutis V e etc. Então, assim, eu acho bem legal você ter um ataque forte assim, coisa que o Arceus geralmente não tem. E o primeiro ataque eu acho bem da hora também, porque geralmente você vai ter um Pokémon danificado em Hermets, de Arceus, etc. Então, eu gosto dele no geral. Fora que a gente vai ter aquele estádio que quando baixa um Pokémon básico, você toma contador de dano. Então, assim, não é difícil de você usar esse primeiro ataque de 2 energias. Não vai ser tão difícil energizar, não vai ser tão difícil de você usar o ataque. O problema todo é a fraqueza. Com um meta dominado, assim, com grandes jogadores e uma quantidade muito grande de Mew jogando, é complicado a gente ver ele, talvez, sozinho, pelo menos, fazer alguma coisa. Sim, sim. Bom, vou continuar aqui, já puxar o Radiante Hawlucha, que tem 90 de HP. É um Pokémon Radiante, então você só pode ter uma cópia desse Pokémon, ou melhor, você só pode ter uma cópia de Pokémon Radiante do seu deck, então você tem que escolher qual Radiante você vai querer colocar no seu deck. Nesse caso aqui, a nossa escolha seria Hawlucha. E o Hawlucha tem uma habilidade chamada Big Match, que se esse Pokémon estiver no seu banco, os seus Pokémon causam 30 de dano a mais ao Pokémon VMAX ativo do seu oponente. E tem um ataque Spinning Kick 50 de dano, que esse aí você não precisa nem prestar atenção no ataque não, porque ele não vai atacar. Ele vai causar 30 de dano a mais ao Pokémon VMAX ativo do oponente. 30 de dano, se 10 de dano já faz uma diferença no
formato, 30 de dano, então. Assim, a gente tem Pokémons VMAX indo bem ainda em torneios, né? Um exemplo é o próprio Urshifu e o Mew. Então, acho difícil ter algum deck agressivo que talvez não queira usar esse Radiante Howlute. Pode ser que a matemática não bata, mas quase sempre eu acho que vai ser relevante esse 30 de dano. E você fica falando aí que ele não vai bater. Olha, não duvido nada não, hein? Uma machadinha, energia pra dar 50 e levar um bichinho básico aí, ó. Quando você menos espera, o cara faz uma jogada Pegasus aí e bate 50 com esse bicho aí. Não, a jogada Pegasus não é essa. Você acabou de citar errado a jogada Pegasus. Não, mas ó, eu gostei muito do Howlute, viu? Eu acho que é muito interessante. Caraca, eu jurava que você ia falar, não, mas eu gostei muito da jogada Pegasus. Não. Você acha que ia falar uma coisa dessas? Mas a jogada Pegasus é maravilhosa. O Howlute, a gente, quando ele foi anunciado, a gente ficou meio assim, né? Porque, vai ter mais em VMAX e nem vai ter mais VMAX. Agora estamos na era dos V-Star e fomos contrariados pela Pokémon, então a gente provavelmente vai ter mais VMAX saindo. Não duvido que tenha algum VMAX em Lost Origin ainda em agosto. Então, é uma carta que tem um potencial de ser relevante, pelo menos até a rotação, né, do ano que vem. Eu acho que é uma carta bastante forte. Eu gostei bastante dela. É verdade. Ainda vai ter VMAX jogando até ano que vem. É verdade. Eu gosto ainda, acho que ela vai ter. E o interessante é que ela não aumenta o dano de um tipo específico, é só de VMAX. Então ela pode encaixar em qualquer baralho. Não necessariamente num baralho de lutador, né? Se fosse o caso. Só o Pokémon defensor precisa ser VMAX. Sim, isso é maravilhoso. Sequenciando aqui, vamos de Hisuian Decidueye, mesmo sendo no estágio 2, eu gosto dessa carta, porque o primeiro ataque dele, Cutting Talon, sem energia nenhuma, causa 30 de dano, vezes o número de contadores de dano no Pokémon ativo do oponente. E aí é o seguinte, cara, até você montar esse bicho aí, você vai jogar com algo que vá atrasar o oponente, tipo o Easy de Galar, que bloqueia as habilidades e dá pra você fazer algum esquema em cima dele. E, bom, essa é energia, né? Então você pode deixar só a energia Dark pra você fazer o ataque do Easy de Galar e segundo turno tentar montar ele, porque o Easy de Galar no T1 você consegue já usar o ataque, se você puder atacar, obviamente. Você usar o ataque e já colocar o Easy de Galar em campo, bloqueia as habilidades do oponente e tenta jogar da melhor forma possível. Acho que essa é a única situação, talvez a única situação de jogo, pelo menos é a principal que eu penso agora dele, né? Esse eu vou deixar com o GH, hein? Pode comentar aí primeiro. Joga que eu jogo, deixa que eu deixo. Eu não sei não, cara. Essa carta aí, eu quero uma só pra colocar na minha Pokédex. Eu acho que o ataque, quando a gente vê que é sem energia, que é 30 vezes, é muito legal, mas não sei não boto fé nesse Decidueye, nesse nosso formato não. Eu acho que é meio complicado, né? Eu não gostei muito do desenho, nem do design do Pokémon como um todo. Pô, foi um dos mais legais, mano. Cara, não dá. O mais legal pra mim é o Typhlosion, mas esse aí também ficou legal, eu gostei. Mas assim, mesmo assim, eu acho que esse ataque não... Ele é interessante e tal, mas eu acho difícil a gente ver ele fazendo uma bagunça, sabe? É bastante complicado. E eu não vou nem abrir a Leather quando você lançar, porque eu vou perder pra Stone Line, mas... Não gosto clássico, da carta competitivamente falando. É o clássico Rogue, porque bate sem energia nenhuma. Você vai ver pouquíssimo disso jogando. Talvez ele nem jogue. Mas se você tiver um motor que seja possível você colocar contadores de dano no Pokémon do oponente, cara, sem energia nenhuma. Então assim, você pode trabalhar um deck em cima de outra sinergia, de outras cartas que usem outros tipos de energia e deixar ele só pra finalizar. E sim, batendo sem energia nenhuma, tudo bem, você vai precisar de uma quantidade razoável de contadores de dano ali pra você poder fazer, né? Tipo assim, 90 de dano, você bate 270. E o bicho já vai estar com 90 de dano, então você fecha nocaute em qualquer Pokémon. Então assim, pode ser algo interessante pra você jogar, porque ele ataca sem nenhuma energia. Então você pode montar qualquer base e encaixar ele pra finalizar o que tiver que finalizar. O único problema e a maior problemática dele é ser estágio 2. Sempre. Entendeu? Se fosse o estágio 1 fazendo isso, broken, total. Mas é estágio 2. Bom, acho que GH não vai querer falar. Eu vou puxar. Já conhecemos. Vocês já falaram basicamente tudo que eu acho da carta, assim. Exatamente. Concordo. Sendo estágio 2 já fica difícil e bater conforme dano do oponente já é mais difícil ainda. Então. Sou muito fã dela, não. Então é isso. Então vamos pro Hisuian Decidueye
IV e V-Star. Esse aqui apareceu em alguns torneios lá no Japão, então fique de olho que isso aqui é interessante. O V tem 220 de HP, lutador, uma energia de luta Mountain Hunt, procura no seu deck por até 2 cartas, se coloca na sua mão, então embaralha o seu deck, então você 2 cartas qualquer. E por uma energia de luta 2 incolores, Point Blank Shot. Esse ataque, o dano desse ataque não é afetado por nenhum efeito no Pokémon do oponente. O dano é de 100, aqui não tá escrito, mas o dano é de 100. É 100 de dano e você bate sem nenhum efeito no Pokémon ativo do oponente. Então, maravilhoso. Sem limpo. O V-Star, 270 de HP, por uma energia de luta 2 incolores. Somersault Feather, 160 de dano. Você pode descartar até 3 cartas de energia da sua mão. Esse ataque causa 30 mais de dano para cada energia descartada dessa forma. E aí, deixa eu terminar de ler a carta, mas eu tenho uma pergunta capciosa aí pro Alcim. Vamos lá. Habilidade, o V-Star Power é a habilidade, o V-Star Power dele, né? O poder V-Astro. Winds and Cloudstar, durante o seu turno, você compra cartas até ter 8 cartas na sua mão. Então ele tem um draw ali de até ter 8 cartas, que pode ser muito interessante ali pra você fazer no turno que ele entra em campo. Você você entrar, usar seus recursos, dar uma pesquisa dos professores, compra 7 cartas, usa tudo de novo, usa a habilidade dele, compra mais 8 cartas e compra até ter 8 na mão, e você tem um draw muito forte com essa habilidade, que eu acho bem interessante. Mas a pergunta que eu ia fazer pro Alcim é o seguinte: descarte até 3 cartas de energia da sua mão. Se eu descartar uma energia gêmea ou se eu descartar uma energia turbo, ela vai contar como 2 pra somar esse ataque? Então, partindo desse texto que a Pokébit trouxe pra gente, não. Porque apesar da energia dupla fornecer 2 energias, né, a dupla turbo, ela é uma carta só. E o texto do ataque, a princípio, se refere a cartas de energia e não a energias descartadas, né? Então, contaria como uma só. E o que vocês acham dessa carta? Cara, eu gosto do ataque, eu acho muito legal você bater esses 250 de dano, descartando 3 energias, né? Eu só acho um pouco problemático a gente conseguir fazer isso ser constante, entendeu? Usando a machadinha e uma Twin, não dá pra bater 230 todo turno? Não. Você consegue bater os 160 todo turno tranquilamente. O problema mais é você sempre ter 3 energias na mão pra poder descartar com ela, entendeu? Verdade. Isso realmente. Isso eu vejo um pouco de problema, porque recuperação de energia te traz 2. Você descartou várias, você pode reciclar pra trazer jogar 5 pro baralho. Você pode usar quadro de treino pra recuperar uma. Mas assim, a conta de... Você sempre provavelmente vai ter energia na mão, mas se você quiser fechar o dano máximo de 250, é difícil. Eu acho que, por exemplo, o próprio Worship é aquela coisa, é o dilema Zacian Tostines, né? É legal, é forte, mas eu acho que tem bicho de luta que faz coisa melhor, entendeu? Realmente é mais por isso aí. Principalmente pelo, assim, eu gosto do Versar Power dele, de você comprar até ter 8 na mão, e gosto do ataque particularmente. 160 de dano eu acho que é um dano bom. Só que, não sei, assim, claro que você pode chegar a ter 90 mais de dano e ficar com 250, mas eu acho que nos decks que ele vai usar, provavelmente seria Arceus, você não vai conseguir usar muito bem esse ataque, não. Assim, 2 energias incolores e um lutador, pior que é fácil de carregar, tipo com aquela dupla lá do 9 que a gente tem e uma lutador. Então são basicamente 2 energias. Eu gosto, mas eu acho que é nesse dilema do Zacian. Talvez tenha alguns Pokémon lutadores que sejam um pouco melhores. Tipo, o próprio Lucario que a gente viu aqui talvez seja melhor do que ele. Lucario. Concordo com isso. O último aqui que eu vou puxar, pelo menos que eu acho que é interessante, não parece tanto, mas tem o Clevor. O Clevor V, ele tem 210 de HP. O primeiro ataque dele, cut 40 de dano, e o segundo ataque, 2 energias de luta e uma incolor, Battle Axis Slash, 150 de dano, descarta uma energia desse Pokémon e descarta uma energia do Pokémon ativo do oponente. Isso aqui pode ser uma forma de você tentar atrasar o oponente tirando as energias dele, né? Você pode usar talvez alguma carta que possa tentar, tipo martelo ou leque pra tirar alguma energia do cara e tentar zerar as energias dele. Fora que eu sei que são 3 energias, que é bem chato de você energizar, mas 150 e 300 de dano no Arceus, então é um nocaute direto no cara. Então eu acho legalzinho, sabe? Não sei se talvez uma cópia talvez jogasse em algum deck, dependendo da situação. Talvez possa ser uma técnica interessante de você brincar. Cara, eu sou um grande fã da família do Scyther, com o Caesar. Fiquei muito animado quando falaram que ia vir uma nova evolução
evolução e tudo mais. Mas falar pra você que, além desse Cleaver V, a gente tem outros 2 Cleaver na coleção, né? Cleaver Baby e... eu não gostei muito de nenhum dos 3, cara. Esse ataque é interessante, eu acho legal. Tem o Cleaver V-Star depois, mas eu acho que é aquela carta que ela acaba ficando um pouco desconjuntada, sabe? O ataque do Cleaver V não vai conversar nem um pouco com o ataque do Cleaver V-Star e também não conversa nenhum dos dois com o V-Star Power do Cleaver V-Star. Então eu acho que é uma carta, não sei, eu acho que o design dela ficou meio troncho. 150 descartar uma energia do oponente ou a minha, pô, legal pra caramba, mas isso não muda nada depois, entendeu? Eu vi uma carta com potencial, mas que foi um potencial desperdiçado, sabe? Sim. GH? Foi da grau? O GH deu grau. Achei que tinha ido da grau. Não. Eu concordo com assim. Eu acho que a carta não é muito legal, não. E tem um potencial desperdiçado, cara. Não gosto muito dela, não, no geral. Tá isso, galera. Essa foi a grandíssima análise do Clevo. Vamos passar pros Dark agora, então. Vamos de Dark. O primeiro Pokémon Dark aqui que eu quis separar, eu gostei muito do Hisuian Overquill, um Pokémon do tipo noturno com 180 de HP, estágio 1, evolui do Killfish de Hisui. Ele tem um ataque sem energia, Intense Poison. O Pokémon ativo do seu oponente está queimado, coloque 5 contadores de dano de veneno, né, entre os turnos. Por uma energia do tipo noturno incolor, Sticker Quill, 50 de dano. O Pokémon defensor não pode recuar durante o próximo turno do seu oponente. Fraqueza ao tipo lutador, custo para recuar 2. E antes de eu dizer o porquê que eu separei essa carta, eu queria adicionar e lembrar os senhores que a gente vai ter na próxima coleção o Sneasler Radiante, que aumenta também o dano do veneno. Então eu acho que é uma carta, assim, daquelas cartas pra ficar de olho. Talvez não jogue agora, mas nesses decks que trabalham com condições especiais, você colocar condição de graça, ter um aumento de condição do outro lado, tem outros itens que causam condição. Eu acho que é um Pokémonzinho interessante de se ficar de olho. Não digo que ele vai chegar arrebentando no meta, mas eu acho que é algo pra gente cuidar. É verdade. Eu também acho que sim, sabe? Colocar 5 contadores de dano é algo... é pouco, mas é interessante se você conseguir bloquear qualquer situação que seu oponente possa fazer no próximo turno. Se você atrasar ele de talvez recuar, ou de atacar, ou de alguma coisa do tipo, talvez 5 contadores de dano possa ser bem interessante. E se você fazer com que esses 5 contadores de dano vire 6, 7 ou mais, vai ser mais interessante ainda de jogar. E ainda tendo um ataque de 50, você pode somar esses 50 aos contadores de dano que você já colocou pelo envenenado que vai estar no oponente. É legalzinho, eu acho que vai ter um roguezinho isso aí pra brincar. Cara, que tanto de Hisuian Quillfish Overquill, hein? Você viu, cara? A gente tem 4. Mas é isso aí, cara. Eu acho que se na fosse verdade são 2. É 2 de cada. É 2 de cada, né? São 4. Bizarro. Assim, sendo um ataque, não é tão legal, mas sendo sem energia, deixa um pouquinho mais da hora. Sendo estágio 1, pra decks muito ofensivos, agressivos, eu não vejo muito uso nela, não. Se tivesse uma habilidadezinha e etc., eu acho que ela ficaria bem melhor. Mas, não sei, talvez eles estavam com medo de deixar a carta forte demais, fosse de habilidade, porque é 5 de dano de graça, né? Talvez reduziria pra um pouco menos, igual a gente vê... Quem que dá dano por habilidade? A gente tinha um Galarian Slowking no Arceus. O Flapple. Tem o Flapple que dá dano por habilidade do oponente em campo, 50 vezes. Não. É que dá Poison por habilidade no deck de Eternatus naquela época e tal. Era o Galarian Slowking que deixava... Galarian Slowbro que deixava envenenado e o Toxicrow comentava o dano do veneno. Era o Weezing que dava por ataque mesmo, né? Não tinha o Weezing dava por ataque. É isso aí. Então, eu acho que eles não vão fazer uma habilidade tão cedo, assim, forte, de dar Poison forte, né? Acho que foi só aquele Galarian Slowking. Eu gostaria mais se fosse com habilidade. Com ataque, eu acho que fica num nicho muito específico se eu usar essa carta. Sem energia? Por ser energia, eu acho que ela ainda tem algum jogo. Pode ser bem da hora em algum deck. Se fosse estágio 1, dando que colocar energia ainda, e esqueci. Aí podia ir pra pasta, né? Nem pra pasta, ia pro book. Bom, uma outra carta aqui que a gente tem no tipo noturno é o Sneasler de Hisui, a evolução do Sneasel de Hisui. Ele tem uma habilidade, ele tem 120 de HP do tipo noturno, estágio 1, tem uma habilidade Carrying Climb. Enquanto esse Pokémon estiver no seu banco, o custo para recuar do seu Pokémon ativo é de 2 energias incolores a menos. Por uma energia do tipo noturno, uma energia incolor, Claw Slash, 60 de dano C, fraqueza do tipo lutador, custo para recuar 1. E por que eu trouxe
trouxe essa carta? A gente tá se aproximando da rotação. A rotação vai derrubar o nosso balão de ar. O GH já vem falando já há uns bons programas que possivelmente o próximo controle vai ser por stall, bloqueando, travando um bicho pesado na frente. E aí eu vejo o Snizzler de Hisui e eu acho que é uma possibilidade interessante para um futuro de ter custo para recuar menor e não ficar preso nesse tipo de questão. É óbvio, é um Pokémon estágio 1, tem todas as dificuldades inerentes a isso, mas eu acho que pela habilidade dele não é de se jogar fora, não. Existindo ele, tendo que recuar por menos energias, por exemplo, igual o Alcin falou, a gente não vai ter balão, então o recuo é muito importante. Você precisa rodar Switch, você precisa rodar Skip Rope, e às vezes os decks não querem fazer muito isso, porque ainda não soluciona muito do problema, porque você precisa achar a carta no momento certo, o Switch, o Skip Rope, etc. Então, assim, pra decks que tem Pokémons com 2 de recuo, você poder recuar de graça sem ter que tirar energia, pode ser muito valioso. E a maioria dos Pokémons decentes hoje em dia recua com 2 energias, né? E mesmo se tiver alguém que tem 3 de recuo, com uma energia só, você já tá recuando ele. Então, se for um atacante pesado e você tem esse Pokémon e tira 2 de recuo, então só uma energia você já recua um Pokémon pesado. Eu acho que essa carta é bem valiosa no formato em que não existe balão. Ter itens que recuam vai ser muito importante no próximo formato, mas você pode substituir, você não usar esses itens que recuam, tipo o Switch Skip Rope, pra usar o Hisui e Snizzler. Só que aí você precisa usar mais espaço no banco e etc. Aí você tem que pôr na balança o que vai ser melhor pra você. Eu concordo com tudo que foi dito, cara. Não tem muito o que acrescentar, não. É basicamente isso aí que você vai fazer com ele. Bom, então vamos falar de outro Snizzler. O tipo noturno é o tipo das cartas repetidas. O outro Snizzler é o Snizzler de Hisui V, do tipo noturno, com 190 de HP básico. Sem energias, ele pode ter o ataque Poison Claws. O Pokémon ativo do seu oponente está envenenado por uma energia noturna e uma incolor. Dire Claw 80 vezes. Este ataque causa 80 pontos de dano para cada condição especial, afetando o Pokémon ativo do seu oponente. Quase que não sai. Fraqueza ao tipo lutador e custo para recuar 0. Eu gostei dessa carta porque é um atacante básico. Eu sou um grande entusiasta, né, do baralho da Salaza Butterfree, e é um atacante básico, né, bastante interessante para aquele baralho. Tem energização razoavelmente fácil com Dark Pet, Roy e energias básicas e um dano bem legal, né, 80 vezes. Então eu gostei bastante desse carinha aqui. Eu também gostei, cara. 80 vezes pra cada condição especial é um dano razoável, sabe? Tem cartas que a gente vai receber que vai colocar condições especiais no oponente. Se você conseguir colocar 3 condições especiais, 240 é um bom dano, e fora a soma que você vai fazer com condição especial, até 180, né? Na verdade 160, você vai fechar 190, né? Que você vai deixar queimado, envenenado, que são mais fáceis de deixar. É mais 30 de dano que você vai causar. Então, assim, ainda é um dano muito interessante de você fazer, e é um Pokémon, assim, 0 de recuo, né? Então, assim, é fácil de você trabalhar com ele. Eu gosto também da carta, eu acho que é legalzinho de você jogar. É um Pokémon, assim, básico, bate com pouco, bate muito, recua. Ele é uma carta boa de ter uma cópia em decks Dark que usam Dark Pet, por exemplo, que você consegue energizar muito rápido. Tipo, uma energia, um Dark Pet, mas aí você precisa ter cartas adicionais que dão condição especial, etc. Mas, assim, tendo 2 condições especiais, batendo 160 e mais o dano da condição, já é bem legal, cara. Tem que ver quais cartas que você vai conseguir fazer isso, né? Tem isso também. Tem isso, né? No presente momento você tem o Epinbell, você tem a Butterfree, que são cartas que conseguem colocar esse dano. E, por exemplo, num P1 perfeito, sendo o segundo a jogar, você conseguiria dar 270 de dano, mais o dano das condições do seu primeiro turno. É um dano muito pesado, considerando um T1 perfeito, né? Tem um potencial legal. A minha próxima carta é um Pokémon estágio 1 que ele já está sendo muito esperado por muitos jogadores, que é o Mightyena. Pokémon com 110 de HP, evoluído Potiena, e ele tem a habilidade Hustle Bark. Se o seu oponente possuir qualquer Pokémon VMAX em jogo, o custo dos ataques deste Pokémon é de 3 energias incolores a menos. E o ataque dele, por 3 energias incolores, o Wild Tackle, 160 de dano. Este Pokémon causa 50 pontos de dano a si mesmo. Fraqueza ao tipo grama, custo para recuar 2. Então a gente tem um matador de 1000, cachorro matador de 1000. 160 de dano é o suficiente para dar um nocaute bem pesado no 1000. Existem maneiras assim do 1000 com tanta
contornar isso aí. Por exemplo, que hoje não usa, mas um pingente eventualmente resolveria. O Oricório já resolve. O Oricório resolve. Então, assim, não é achar que Mighty Ena no campo vai matar o Mild de todas as formas. Não. Bem maneiro. Bem que o Oricório não, né? Tem Oricório. Ele bate 320 na... E vai virar 300. Ah, 310, né? É 310, o Mild é 310. Eu fiz toda a conta pensando em 300, tá certo. O Oricório já trava. Então, assim, é uma carta muito forte, mas ela tem suas dificuldades pra fazer o que ela foi desenhada pra fazer. Mas eu gostei bastante no Zorobox. Isso aqui é uma adição necessária. Foi a carta que a gente citou no início do Cache, falando do Zoro lá no início, né, que poderia jogar com algumas cartas, e essa talvez seja uma carta essencial pra jogar no deck do Zoro, porque ele é um Pokémon Dark que bate sem energia nenhuma, sabe, num 1000, uma partida contra 1000, você vai jogar com ele com certeza, sabe, você não precisa nem jogar com os outros Pokémon, só de você botar 2 Mightyena com 2000 VMAX em campo, você ganha o jogo. Sim. É isso. Cara, essa carta vai ser muito relevante por um tempo, porque é simplesmente insano você poder matar um 1000 sem energia nenhuma. Assim, o custo é ser estágio 1, mas é um custo baixo pra você dar um nocaute no VMAX, né? O Zoroark eu acho que nem é um custo, é um bônus. No Zoroark tá louco, cara. Zoroark vai ser matador de 1000 VMAX. Se fizer um deck de Zoroark que tem lutador, Pokémon lutador que bate forte e Mighty Ena, você vai longe no torneio já, só por causa disso. Mais alguma coisa? Pode ir que tem muita coisa pra gente falar ainda. Bom, seguindo aqui, a gente tem o Darkrai V e o Darkrai V-Star. O Darkrai V, Pokémon do tipo noturno com 210 de HP básico, por uma energia do tipo noturno incolor Dark Wind, 50 de dano seco, por 2 do tipo noturno incolor Dark Hole, 130 de dano, o Pokémon ativo do seu oponente está dormindo. Fraqueza do tipo grama, custo para recuar 2. E ele evolui para o Darkrai V-Star, um Pokémon com 270 de HP e tem um ataque por 2 energias incolores Dark Pulse, 30 de dano. Este ataque causa 30 pontos de dano adicionais para cada energia do tipo noturno ligada a todos os seus Pokémon. E ainda tem como V-Star Power uma habilidade, Star Abyss. Durante o seu turno você pode procurar na sua pilha de descartes por até 2 cartas de item e colocá-las em sua mão. Fraqueza ao tipo grama, custo para recuar 2. É uma carta muito, muito, muito interessante, mas o tanto que tem de interessante tem de talvez problemática para funcionar. Como a gente falou lá no começo, né, ela não tem visto muito sucesso no Japão. Talvez por conta da necessidade de manter muitas energias em campo, né? A Starm vem, faz um estrago e tem outros atacantes interessantes. Mas, por ser um atacante de dano infinito, né? Eu ficaria de olho. A habilidade é muito forte, o V-Star Power, né? Podendo recuperar inicialmente 2 Dark Patches ou outras cartas que sejam necessárias durante a partida. Então, é uma carta forte. Tem que ver como ela vai conseguir se posicionar no meta ocidental. Eu acho assim, a galera hypou muito esse Darkrai pelo saudosismo do Darkrai X, que tinha um ataque, e se não o mesmo ataque Dark Pulse, com a mesma condição de ataque, né? Eu não lembro se era 10 mais 30 ou se era 30 mais 30 acho mesmo. Que era 10 mais 20 ou 10 mais 30. E assim, era um formato totalmente diferente. Primeiro, Darkrai X era um Pokémon básico e tinha 180 de HP num formato onde o máximo de HP que eu acho que tinha era 250 no Wailord. Mas regularmente você ia encontrar Pokémons de 200, 210, 220 de HP, eu acho que no máximo. Mas o meta tava todo em cima de 180, 200 de HP por ali. Então assim, já era diferente. Era 20 mais 20, né? Então assim, 20 mais 20. Pra chegar a 200 já era... 180 já era mais chato, porque era basicamente o que tinha de HP na época, era mais ou menos isso. Acho que ficava muito nessa área de 180 e 200 já era algo a mais. E tinha ainda o Skyfield, que eu falo sempre que vai ter o reprint. Esperem que até o final de Sword and Shield vai ter o reprint. E que aumentava o banco. Então assim, ele poderia ainda ter outras possibilidades de jogo. Tinha um Darkrai GX que veio depois, que era básico, e ele saía da pilha de descarte com 2 energias, se não me engano era 2 energias, já entrava em campo. Então já tinha algumas coisas que ajudavam ele a acelerar essa energia, além do Dark Patch. Aqui a gente vê um Pokémon de estágio 1, que bate com 2 energias, que não é difícil de você energizar, mas que você acaba perdendo muito tempo pra poder fazer ele pra atacar. Então acho que a maior problemática dele é essa, você perder muito tempo de jogo e um formato em que a gente não tá podendo perder muito tempo de jogo. E assim, você precisa de 2 energias nele, e pra você causar um dano razoável de, sei lá, 180, né? Ou, sei lá, 200 e... faz as contas aí que eu tô... 240 de dano. São 8 energias.
2 nele, mais 6 em campo. 240. Assim, 7 energias. É bastante coisa, sabe? É muito recurso que você vai gastar pra colocar todas em campo. Ah, cara, tu tem um Moltres. Beleza, o Moltres só pode puxar uma. Você vai usar 4 Dark Pet no T1, vai botar 2 energias nele e vai botar as outras 2 energias como, sabe? Eu acho muita coisa, por isso que ele não deve estar vendo muito jogo. Cara, assim, essa é a segunda estrela da coleção, depois do Palkia, digamos assim, mas tá tendo um hype que eu já vi isso acontecer 2 vezes. Pra mim a segunda estrela é Samurott. Tem ele, né? Então tá, terceira estrela. Realmente, o Samurott é insano. Mas a gente já viu esse hype acontecer muito tempo atrás, com Reshikrone, nossa, que insano, tá, no jogo. Rayquaza GX, que eu hypei também, caramba, essa carta vai jogar no jogo. Rayquaza VMAX. É porque não tinha GX. O GX e o VMAX. Não, o GX ele jogou, mas o VMAX não jogou. Que foi o que a gente hypou aqui no podcast. E porque precisava de setup, tinha o Shifu e o resto a gente conhece. E agora é o Darkrai, cara. E assim, talvez seja muita coisa pra acontecer com o Darkrai, igual você falou. Talvez ele precise de muita coisa pra ele dar um dano que outros pokémons dão com muito menos. Por exemplo, pra você dar um dano bom, que é o número mágico que a gente sempre fala, que é 180 e tal, você precisa de umas 5 energias Dark. E você fazer isso em 2 turnos, eu acho que talvez seja muito rolê. E seja mais fácil, por exemplo, você energizar um Galarian Moltres V e bater 190, sabe? Você põe 3 energias nele, uma é com a própria habilidade, você precisa de uma da mão e um Dark Pad. E o Galarian Moltres V já tá batendo 190. Então, talvez a facilidade de montar Pokémon... Até pro Baby, né? Até pro Baby eu acho que é difícil. Baby, porque o Baby você tem que ter as energias, né? Sim, exatamente. Então, eu acho que o que vai ditar se esse Pokémon vai ser viável aqui ou não é se o meta vai deixar esse Pokémon jogar, né? Tipo, se vai ser difícil fazer o setup dele ou se vai ser fácil fazer o setup dele. Eu acho uma carta bastante complicada por causa disso. É muito legal e tal, o hype saudosista e tudo mais, mas... sei lá, tá difícil. Eu acho que é muita coisa, cara. Sim. Tipo assim, mesmo que você use o Moltres Baby, você tem que usar ele com 2 energias. Você vai, tipo, não é tão fácil você colocar 2 energias na sua mão assim rápido. E você vai ter que usar a busca de energia. Você vai jogar com o quê? 3 buscas de energia pra você ter ela na sua mão rápido pra poder puxar. Você vai usar... O que você vai usar pra colocar essas suas energias na sua mão rapidamente? Você vai usar uma quadra de treino pra poder voltar do descarte, pra botar na mão? Sabe? É muitas incógnitas ali. Mesmo que seja muito bom você usar um Moltres, sabe? Você baixou um Moltres e usou o outro Moltres V, você já tem 3 energias em campo. 3 energias em campo já é um dano que você vai causar com esse... fora que você já vai estar com energia. Você botou as 5 no T2, sabe? Você ligou do turno no primeiro turno, no próximo turno você puxa a energia do descarte, baixa com 2 da mão, liga a outra da mão, você tem 5 energias em campo. 4 energias. 5 energias em campo. Beleza. Mas, cara, pra puxar essas energias, eu acho que vai ser complicado, cara. Eu não tô botando muita fé, não. Espero estar enganado, porque eu gosto pra caramba de Darkrai. Eu gostava do Darkrai X e eu acho que, é um Pokémon que merece voltar pro formato em grande estilo e, tem potencial, mas tomara que eu esteja errado, mas eu acho que ele vai flopar. Eu tô achando isso também. É uma carta muito interessante, mas eu tô achando isso. Bom, já que vocês falaram que a outra estrela da coleção é o Samurott, então vamos a ele. O Samurott V de Hisui, Pokémon do tipo noturno com 220 de HP básico, uma energia incolor, zigue-zague drop, descarte até 2 ferramentas Pokémon ligadas aos Pokémon do seu oponente em jogo, e por 3 energias do tipo noturno, Shadow Slash, 180 de dano, descarte uma energia deste Pokémon, fraqueza tipo grama e custo para recuar 2. Ele evolui pro Samurott de Hisui V-Star com 270 de HP, e ele tem um ataque só por 2 energias do tipo noturno, Merciless Blade, 110 de dano. Se o Pokémon ativo do seu oponente possuir qualquer contador de dano nele, este ataque causa 110 de dano adicionais. E o poder V-Star é uma habilidade, Moon Cutting Star. Uma vez durante o seu turno, você pode colocar 4 contadores de dano em um dos Pokémon do seu oponente. Fraqueza tipo grama, custo para recuar 2. Eu gosto do Samurott V-Star porque ele tem um ataque um pouco mais consistente, especialmente no começo do jogo. Ele bate bem, apesar do V-Star Power, eu acho que podia ser um pouquinho melhor o V-Star Power dele. Mesmo que você distribuísse esses 4 contadores de dano, não necessariamente colocando em um Pokémon só, entendeu? Eu achei que distribuísse. Então, a princípio não distribui, né? Então,
a não ser que eles tenham errado. Não, eu acho que não distribui mesmo, não. Eu também tô achando que não distribui, mas sim, né? É um Pokémon que bate bem, energiza fácil. Mesmo o V, com seu ataque de 180 de dano, eu acho um dano legal. Então, é uma carta que eu acho que tem um potencial legal pra fazer uma graça, entendeu? Ele pega uma fraqueza interessante, apesar da gente ter falado da Lirigante de Hisui, do Leafeon VMAX, do Leafeon V-Star, a fraqueza grama, por enquanto, não é relevante no nosso meta, então eu acho que ele tem tudo pra se posicionar de um jeito legal. O deck que eu tô muito hypado, realmente a carta que eu tô muito hypado por dois motivos. Uma, porque ela realmente tem potencial. Dois, porque Samurott é um dos meus Pokémons favoritos, então ter um Samurott que pode ter um potencial no jogo pra mim me deixa muito feliz. Não é o Samurott que eu realmente acho que é meu preferido, né? Não o de Hisui, o meu é o Samurott regular mesmo, mas esse daí eu acho que é Samurott ainda, né? Então assim, eu gosto muito dele. A gente tem ele, a habilidade dele já coloca contador de dano, então você consegue chegar a 260, 290 com a ferramenta, né? Num dano final, né? Pra você fechar ali o nocaute no Pokémon. O único problema todo dele é contra 1000. Na verdade nem tanto, né? Porque você... na verdade sim, porque você precisa colocar esse dano no 1000 antes de bater pra poder causar um hit. Porque, tipo, 110 com a faixa 140, 280, não é nocaute. Se tiver Coricório, 260, não é nocaute. E se o 1000 tiver com energia especial, a habilidade não funciona. Então, você não consegue fechar um nocaute. Então ainda tem que pensar nessa questão aí de como que ele vai funcionar. Mas ele consegue funcionar muito bem contra várias cartas dentro do formato. E, como eu falei mais cedo, ele tem aparecido nos torneios, tem feito top. Então é só ele chegar aqui pro nosso formato, que as nossas listas... Foi mal, japoneses, mas as nossas listas são mais trabalhadinhas, são melhores. E ver... Foi mal, Yukio. Desculpa, Yukio. Desculpa. Mas tinha que falar, a verdade. Desculpa, então, assim... Aqui cortou, eu não entendi. Não entendeu? Eu falei que as nossas listas são mais bem trabalhadas. As nossas listas são melhores que as listas dos japoneses, pô. Joguei essa polêmica no ar aí. Desculpe, Yukio. Então, assim, eu acho que a galera vai conseguir fazer um trabalho legal em cima dele. Talvez até aí com o Darkrai, tá? Talvez a gente consiga descobrir aqui um caminho melhor pra Darkrai funcionar. Então, eu ainda acho que ele... Mas ele ainda acha melhor que Darkrai, que o dano dele é mais certo. São 2 energias pra 110 de dano garantido. Darkrai não tem dano garantido, né? Ou melhor, 60 de dano garantido, que são 2 energias, que é o custo de ataque. Esse aqui tem 110, podendo chegar a 220, e dependendo do contador de dano que tá lá, você vai fechar um nocaute no Pokémon V-Star. Eu até montei prox dele pra treinar. Tô já começando a pensar nele já. Pô. Tô até embaralhando. E você, GH, o que você achou? Cara, essa carta eu acho que é minha favorita da coleção também. Quando ele saiu, eu lembro a primeira vez que ele saiu, a gente conversou sobre essa carta e eu já gostei dele quando ele saiu. Parecia meio ruinzinha a carta, tipo, faz pouco, 110, se tiver dando mais 110. O V-Star Power não é tão bom assim, mas, cara, se o V-Star Power for um pouquinho melhor, essa carta ia ser insana. Então, não dá, velho. Tem que ser balanceado, porque menos é mais hoje em dia. Tipo, quanto menos carta você precisar pra fazer as coisas, é melhor, saca? E ele precisa de muito pouco pra bater, muito pouco mesmo. E ele bate muito forte com, sei lá, um ping de um zigzagum e ele já tá batendo 220 com 2 energias. É muito forte. E uma lista que topou no Japão e tem 2 variantes desse deck. Uma que ele joga sozinho, joga com Weezing, e outra que ele joga com Eternatus Weezing. Pode ser uma opção também. É um outro atacante que bate com pouca energia e que dá um bom dano. É verdade. Eu gostei do que você falou, GH. Menos é mais. Exatamente. É uma boa caso... banda de pagode. Não, no nosso meta aqui, você fazer mais gastando menos recursos, eu acho que é bastante interessante. E o Samurott faz exatamente isso. Você vê que você reconhece um fã, entre aspas, de Masterchef pela frase, né? Por aí. E tem uma coisa também, tá? Tem como é que é a evolução do Spam mesmo? Meowstic. Tem um Meowstic, que a galera ainda não lembra, mas que é de Battlestar, que ele move um contador de dano do seu Pokémon pro Pokémon do oponente. Tá aí uma forma de você colocar contador de dano também no bicho. Tô testando ele pra falar nisso. Bom, pra mim os Pokémon noturno são esses aí. Pra mim também. Se quiser com os de metal, já taca lepau. Bora lá. Primeiro Pokémon metal que eu quero comentar, que eu particularmente não acho que é jogo, mas ele é interessante, que é o Magnezone. Ele é estágio 2, já começou por aí, por isso que eu não gosto dele. Já começou ruim. Já comecei pelo estágio 2. 150 de HP, habilidade. Uma vez durante seu turno, olha 6 cartas do topo do deck e escolha qualquer número de energia metal que você achar lá e liga seus Pokémon da maneira que você quiser. Então embaralhe seu deck. Ataque, uma metal 12 incolor, 120 de dano, 2 de recuo, fraqueza fogo.
por que eu não gosto? A gente já viu essa carta uma vez, que é o Blastoise. Fazia a mesma coisa, só que pra água. Ele não viu nenhum jogo, num formato que era bem mais lento do que hoje. Então, por experiência, eu acho que ela não joga por ser estágio 2, ser um Pokémon lento. Você precisa carregar muita energia no deck pra poder a habilidade ser consistente. E muita energia no deck hoje em dia não é muito legal. Você tende a usar pouca energia para você ter mais coisas de consistência, etc. Então, eu acho que ela não vê jogo, mas é interessante ela existir. Se algum dia a gente tiver alguma carta que facilite a entrada de estágio 2 no campo, por exemplo, que a gente já viu com Meganium há pouco tempo atrás, aí pode ser que essas cartas de estágio 2 se tornem muito melhores. Mas é legal que ela exista, mas eu não acho que ela seja boa agora. Nossa, eu concordo total. Eu 100%, cara. 100% eu concordo. Eu acho que até pós-rotação, quando a gente vai ter um formato um pouco mais lento, eu acho que ela também não vai ver jogo. Infelizmente, né? Porque Magnezone é um Pokémon bem legal. Eu quando veio esse Magnezone, a primeira coisa que eu pensei, vão reprintar aquele Magnezone da Sol e Lua que ligava com as energias de metal quisesse. E aí veio essa habilidade aí, eu não curti. Não é um jeito legal de você ligar energias. Eu não sou muito fã desse modo de acelerar, entendeu? E infelizmente pro tipo metal, né? Porque se você for parar pra pensar, é um tipo que vai ser bastante afetado na rotação, né? Ele vai perder o disco de metal, ele vai perder os Zacian, que são bons supporters, né, pra ele. Bons suportes pra ele. Ele vai ter ainda o Bronzong da estilo de batalha, mas talvez não seja o suficiente, na minha opinião. Então, sei lá, eu esperava um pouquinho mais essa carta. Eu também esperava. É isso aí. Outra carta que a gente pode comentar a gente vai ter o Origin Form Dialga V e o Origin Form Dialga V-Star, que o V, ele é um básico que tem 220 HP. Primeiro ataque, uma energia incolor, ligue 2 energias metal da sua pilha de descarte neste Pokémon. Segundo ataque, 3 energias metal e uma incolor, 180 de dano. 2 G com fraqueza fogo. E a evolução dele, que é o V-Star, tem 280 de HP, um incolor Metal Blast, tá 40 de dano, mais 40 para cada energia metal ligada nele. E o segundo ataque é 4 energias de metal, uma energia incolor, 220 de dano e joga em outro turno. A gente já viu essa habilidade antes, né? Em um GX. Então é basicamente um repente espiritual do Dialga GX que a gente teve. Exatamente. Eu não gosto não, cara. Eu acho ele muito lento. Eu sei que o Alcim falou, né, de uma estratégia de jogar ele com anti-Answer, mas eu acho muito lento, cara. Eu acho que ele não vai ver jogo. Infelizmente, né? Eu acho um Pokémon bem legal, mas não vai não. A partida que eu vi que ele tava jogando, óbvio que prejudica um pouco a análise, né? Porque ela funcionou impressionante, né? De forma impressionante. Por quê? Era uma partida contra Palkia Ice Rider, entendeu? E aí, tipo, o Palkia, o Ice Rider tem fraqueza ao tipo metal, então qualquer ataque do Dialga vai nocautear o Ice Rider. Então o jogador já não pode começar com ele. Infelizmente, o jogador do Dialga, ele não só startou com o Ice Rider, como ele precisou baixar mais Ice Rider. Então, assim, era uma partida muito, muito, muito favorável pro Dialga. Então ele pôde jogar com calma, deixando a Diancie na frente, energizando no banco tranquilo. Pelo menos o pedaço que eu assisti, ele não usou nenhum disco de metal, então, tipo, ele energizou na mão e usando o ROI, sabe? Funciona. É forte o suficiente? Eu acho que não, entendeu? A gente ainda tem o disco de metal, tem o Zacian, tem outras coisas, né? Mas, sei lá. Arceus. Tem Arceus. Você poderia jogar, quero jogar sem Arceus. Beleza, tem Zacian, Bronzong e disco de metal, né? Dá pra fazer uma graça, mas sei lá, cara. Agora qualquer coisa joga com Arceus, né? Uhum. O negócio é manter ele em campo, esse é o problema. Sim. Tipo, é muita coisa pra fazer ele funcionar. Até porque, assim, o primeiro ataque dele não é tão bom, porque tá certo, ele bate aqui só com incolor, mas você não vai querer bater com incolor, né? Você vai querer bater com metal, então você precisa de pelo menos 3 metal. E aí você bate 160. Ok, é um dano ok. Mas o segundo precisar de 5, tá certo que é um puta de um Versatile Power, provavelmente num vácuo é o melhor Versatile Power, porque você vai jogar outro turno, vai bater 220 de dano, mas 5 energias é um pouco demais. Mas... será que não é mais fácil o Medicham, não? Pois é, cara. Tendo o Medicham, e o Medicham você pode fazer mais de uma vez, né? Tá quase nunca você vai fazer mais de uma vez. Mas, assim, tem esse negócio que geralmente você só precisa fazer uma vez, cara. E se você conseguir fazer o Dialga uma vez, é insano, é absurdo. Provavelmente, tipo, você ganha o jogo por causa disso. Então, talvez valha a pena tentar ele. Não sei se realmente vale, provavelmente não, mas talvez valha a pena tentar ele, porque é um Versatile Power absurdo. Mas tem outro porém, que se você jogar ele com um Arceus, geralmente você vai usar o Versatile Power do Arceus. Então,
Então é meio estranho. Mas sabe que você falando isso me lembra que eu assistindo um dos regionais aí, que teve tanto regional, né, que fica até difícil. Um desses regionais eu vi um rapaz jogando de Arceus V-Star com o Scott V-Star. Eu acho até que foi no regional de São Paulo isso. E o que ficou muito legal foi que, óbvio, né, o V-Star Power mais usado era sim o do Arceus. Pô, pegar 2 cartas no baralho à vontade é muito forte, né? Não tem o que você falar. Só que era interessante ele ter a possibilidade de usar outro V-Star Power, entendeu? Porque o que isso fez? Em um determinado ponto da partida, ele não usou o V-Star Power do Arceus pra segurar pra usar o V-Star Power do Winscott. Óbvio, também não usou porque não precisou, né? Então, o jogo se orientou no sentido de que ele poderia usar o V-Star Power do Winscott pra conseguir nocaute em outro Pokémon do oponente e ganhar a partida. Isso é muito interessante, na minha opinião, muito mesmo. E então, assim, se você usar com Arceus, óbvio que o V-Star Power principal, possivelmente mais usado, vai ser o do Arceus. Mas é interessante você ter essa possibilidade, ó. O do Arceus é o mais importante, mas eventualmente eu posso usar esse outro aqui. E aí você acaba até pegando surpresa, né? Porque quando o seu adversário vê o Arceus, a primeira coisa que ele pensa, beleza, vai usar esse V-Star Power aqui. E nem sempre é o que acontece. Exatamente. Mas é isso de metal. Tem mais algum que vocês queiram falar? Ou... Não, acho que não. De dragão, acho que só o Regidrago que possa ver alguma coisa, porque tem um deck rolando de Regidrago por aí, então, no Japão, que joga com os Regis. Não, desculpa, pode falar. Não, é o que joga com os Regis, então seria só o Regidrago mesmo. O Garchomp, ele pode ser até interessante, só tem 2 Pokémon Dragão na coleção, né? Mas o Flygon faz o serviço melhor. Tem uma sinergia muito melhor ali pra jogar, então acho que o Flygon jogaria melhor. Eu acho que o Flygon tem mais HP, se eu não me engano o Flygon tem 210 ou 220 e o Garchomp é 200. O Garchomp bate com 4 energias, uma de água, 2 de luta e 1 incolor, descarta 3 energias desse Pokémon pra causar 220 de dano. E o Flygon, ele só bate em VMAX, mas ele dá um hit no VMAX, praticamente é 320 que ele consegue fechar. Então acho que situacional, acho que o Flygon ainda é mais interessante do que o Garchomp. Já o Regidrago, ele tem a habilidade de Dragon's Treasure, uma vez durante seu turno, se esse Pokémon estiver ativo, você compra cartas até ter 4 cartas na sua mão e você não pode usar mais do que uma habilidade dessa por turno. Então você pode jogar ali naquela lista de Regidrago, pode corrigir algumas faltas de draw no deck e pode jogar bem. E ele bate 160 de dano por uma energia de planta, uma energia de fogo e uma incolor, que eu acredito que o deck já tenha por conta do outro Regidrago, né? Eu acho que já tem já por causa do outro. Então vai dar no mesmo, se você quiser atacar com esse de 160 também vai conseguir. Eu acho esses Pokémon tipo dragão aí que vieram bem qualquer coisa. O Regidrago é legalzinho no roguezinho lá dos Regis, mas nada além disso. Alguma coisa dos dragões, GH? Não, é isso aí mesmo, você falou bem. O Flygon, que é o melhorzinho, ainda não vê muito jogo, e o Garchomp, 4 energia, coisa demais, cara. Então... não tá muito legal, não. Bom, passando aqui pro nosso último tipo, o tipo incolor, a gente tem algumas cartinhas legaisinhas pra gente falar. A primeira delas vai ser o Hut Hut, que é um incolor com 50 de vida. Eu adoro o nome dele, Hut Hut. Básico, tem a habilidade Lookout. Enquanto este Pokémon estiver em jogo, as energias básicas ligadas aos seus Pokémon no banco não podem ser descartadas por efeitos dos itens e dos apoiadores do seu oponente. Alô, martelo! Exatamente. Por 2 energias incolores, flap 20 de dano, fraqueza tipo elétrico, resistência tipo lutador, custo para recuar 1. Eu achei um Pokémon legalzinho. Eu não sei se vai ver jogo, se a remoção de energia vai ser tão importante ao ponto de você ter o Hut Hut em campo. Mas assim, eu gosto da carta. Vou falar pra você, não, eu acho legal. Uma habilidade do Pokémon básico, tudo bem que só tem 50 de vida, mas é um bicho básico, tem só 1 de custo de recuo, ele não vai acostumar a atrapalhar. O que vocês acham? Bom, é uma carta muito sucinta, né? Não tem muito o que você acrescentar. Isso, cara. Ela é uma tech bem específica. Se você usar contra martelo e controle, é isso. Se você quer usar ela no deck, usa um. Se você não quer, não usa. Exato. Morreu. Ela vai ser uma tech muito forte se tiver muito Insicot jogando realmente no formato. Porque aí você impossibilita que o cara fique usando martelos pra tirar os itens aí de campo. Então, exatamente. Observação, o leque ainda funciona.
Sim, o leque funciona, recruta da equipe funciona. É só energia básica. Não, é porque Não, é só porque energia descartada. eles não descartam, né? Retorna pro deck. Mas tem essa energia básica também. né? Energia Que é só básica, especial. Mas o recruta Yell não funciona também, bem lembrado. Então, bom, indo adiante aqui um pouquinho, a gente tem a Miltank, um Pokémon do tipo incolor com 110 de HP básico. Tem a habilidade Miraculous Body, previna todo o dano causado a este Pokémon por ataques dos Pokémon V do seu oponente. E por 2 energias incolores, Kick About 10 de dano, mais 20 de dano para cada um dos Pokémon no banco do seu oponente. Fraqueza ao tipo lutador, custo para recuar 2. Eu acho que essa carta é mais interessante, não pelo seu ataque, mas mais por sua habilidade. Vai ser aquela wall que a gente teve lá atrás com o Roupa Baby, lá em Sol e Lua. Então é uma carta que pode atrasar um pouquinho alguns baralhos que não conseguem atravessar essa habilidade, que não conseguem desligar essa habilidade, mas menos pelo seu ataque, né? É mais essa coisa de atrapalhar o adversário de bater. E vocês, que acham? Eu acho que é exatamente isso. O ataque dela é até legalzinho, né? 20 de dano pra cada Pokémon no banco, assim, não tomando dano de Pokémon V. Cara, se você montar um deck só com ela vai ficar viva. O cara vai ter que jogar com um Pokémon que não seja V pra poder dar dano nela. E aí o dano dela, mesmo que seja baixo, ainda vai ser um dano consistente se o oponente não conseguir atacar. Sim. Assim, ela meio que substitui a Altaria no deck de controle. Ela é básica, já dá um espacinho a mais aí nos decks de controle, mas você perde um pouco da flexibilidade do Zoroark, né? Que em deck de controle, hoje em dia, geralmente se usa o Zoroark. E aí você não tem essa opção. Mas ela é básica, então pode ser legal. Eu não lembro se a Altaria, ela previne dano de habilidade também ou só ataque? Ataque é efeito de ataque, eu acho. Já que ataque é efeito de ataque, deixa eu... Isso, habilidade não, efeito de ataque. É porque ela só previne dano de ataque, né? Não de efeitos. Sim, isso. Essa é só de ataque. Então pode ser que tenha alguns efeitos que ainda dê dano, tipo Urshifu. Ou não conta? Não, nesse caso não. Previna todo dano causado de Pokémon por ataques dos Pokémon V e X. É só... A Altaria também é só dano, não é efeito não. O efeito de ataque aí seria quando fosse aqueles contadores de dano lá do Typhlosion, sabe? Tá, mas o dano causado pelo efeito ainda previne, né, de qualquer jeito. O dano, por exemplo, do Shifu previne. Ok, beleza. Então é só contador de dano, basicamente. Basicamente sim. Isso aí é uma boa carta pra... É um roupinha. Sim, é um da Era Moderna. Nossa, pesadelos com aquele Rupinha. Pois tem trauma de Rupinha. E bom, a minha última carta aqui no tipo incolor vai ser o Weirdir V, Pokémon incolor com 220 de HP básico, tem a habilidade Opening Road. Uma vez durante seu turno, quando este Pokémon se move do seu banco para se tornar o seu Pokémon ativo, você pode mover qualquer número de energias ligadas aos seus outros Pokémon para ele. E por 3 energias incolores, Psy Shield Bash, 40 de dano, 40 vezes de dano. Esse ataque causa 40 vezes a quantidade de energia ligada a este Pokémon. Você pode mover ele do banco para ativo, puxar milhares de energia para ele e Tons of Damage. Fraqueza ao tipo lutador, custo para recuar 2. Eu gosto porque é um batedor genérico que se auto-energiza de acordo com suas energias em campo, tem o dano infinito que eu falei lá atrás, então eu vejo um potencial nele. Eu também vejo, principalmente porque ele puxa as energias pra ele, né? Então assim, ele é fácil de você energizar desde que as energias estejam em campo. Cara, é um bom atacante. Sendo incolor ali, eu acho que é um ótimo atacante, cara. Causa um bom dano e pode ser uma tech. Ele não sei se ele não vai protagonizar um deck provavelmente, mas como tech ele vai funcionar muito bem. Cara, eu gosto muito desse Weirdir V, sinceramente. Eu acho que dessa coleção, apesar de que ele não é a carta mais forte, mas ele é a carta mais legal porque ele é versátil demais. Você poder fazer a função que tinha o Tapu Koko GX, né, antigamente para os decks elétricos, você sobe puxando as energias, é muito bom, cara. E como ele é incolor, então ele serve para qualquer deck, basicamente. E ele já sobe batendo 160. Pelo menos, né? Não, pelo menos. 120, né? 40 mais. É verdade, 40 mais, beleza. 120, beleza. Pelo menos 120. Ainda, eu acho que é um dano muito bom, porque geralmente ele vai fechar nocaute em qualquer VMAX, se você parear ele com algum Pokémon que já dá um dano legal, que a maioria dos Pokémon dão. Por exemplo, os Galarian V, Moltres, o Moltres Baby, Galarian Moltres Baby, você bate muito forte, tipo 160, 190 e mais os 120 dele você fecha o nocaute. Arceus, você bate 180, 200, 120 dele você fecha o nocaute. Uma fastinha, você vai fechar nocaute praticamente tudo. Então, eu acho ele muito legal mesmo. Nossa, na hora que eu vi essa carta, eu lembrei do meu saudoso Reatran GX. Quantas partidas aquele não garantiu vitória? Exatamente, cara. Ele tem essa vibe do Reatran. Apesar
que é só 40, mas pelo menos ele pode atacar várias vezes. O Reatran era só uma vez e era absurdo. Imagina esse bicho, cara. Sabe com quem que eu pensei que o Weirdir podia parear um pouquinho? Com a Blissey. Porque a Blissey consegue puxar pro campo as 4 energias poderosas pra aumentar o dano, entendeu? E ele aceita essa energia porque ele não tá puxando energia básica só, entendeu? Você pode puxar 4 energias poderosas pra ele e ele já vai estar batendo 160 mais 80, 240 de cara, entendeu? Realmente, tirando as outras 15 energias da Blissey. Eu acho bastante legal. Se tiver mais energia, sendo um Pokémon básico rápido de atacar, ele causa um dano muito grande ainda. E você pode curar a Blissey sem precisar descartar muitas energias dela. Sim. Sabe? Você pode preservar ela e ainda curar. Cara, e com o Arceus eu acho que ele combina bem demais, cara, porque o Arceus você já pode espalhar energia no campo, você não precisa pôr em um Pokémon só. E aí, se o Arceus seu tá... Por exemplo, se você tiver só um Arceus e não tiver outro Arceus, você pode espalhar energia nos Pokémon do banco, tipo Inteleon, em Bibarel, Crobat, sei lá. E aí, depois você baixa um Weirdir, sobe ele já tá batendo enquanto você monta outro Arceus, sabe? Às vezes, com o Arceus você tem, sei lá, 6 energias em campo, e aí você pode subir ele juntando essas 6 energias pra dar um nocaute num bicho grande que você não consegue com Arceus. Então ele é muito versátil, eu gosto muito dele. É isso, gente. Como o nosso programa já tá ficando assim enormemente comprido, a gente vai deixar pra tratar dos treinadores que fazem parte da coleção Estrelas Radiante e eventualmente uma outra carta que foi cortada no nosso programa da semana que vem. Pode ser? Então, pode ser. Em relação aos treinadores, acompanhe na nossa próxima semana. Na parte 2. Na parte 2. Isso aí. Então vamos lá, né? Vamos ao nosso running da semana. Na semana passada, a pergunta que eu deixei era quando o efeito das cartas é resolvido. Eu deixei meio aberto essa pergunta, tratando especialmente de cartas de busca, porque vendo as streams dos regionais recentes, dos SPS, teve muita gente que ficou em dúvida, porque o fulano pegou a carta tal e depois ele trocou e pode fazer isso, a carta estava na mesa. Enfim, quando o efeito das cartas é resolvido? E a resposta é muito simples, quando tudo o que a carta disse é feito. Então vamos pegar, por exemplo, uma Ultra Bola. Ela disse que para você usar, você tem que descartar 2 cartas. Descartei 2 cartas na Ultra Bola e comecei a fazer minha busca. Peguei uma carta, coloquei na mesa, continuei buscando, troquei essa carta por outra, tudo certo, tudo tranquilo. O efeito da Ultra Ball só vai ser resolvido quando você começar a embaralhar o seu baralho. A partir desse momento, você não pode mais trocar o Pokémon que foi selecionado. Por quê? Porque o efeito já foi resolvido. Afinal, a carta diz que depois de você selecionar um Pokémon, você deve embaralhar o seu baralho. Nesse momento, você não pode mais trocar a sua escolha, beleza? Pra semana que vem, a minha pergunta tem a ver com um dos meus baralhos favoritos do formato. O que acontece se eu tenho um Leafeon VMAX atacando com seu primeiro ataque, nó de grama, e eu usei Spectra durante o meu turno contra um Pokémon do tipo noturno que está com a energia oculta ligada? E aí, eu vou conseguir causar dano? Eu vou ignorar a redução do custo ou não? A resposta na semana que vem aqui no Dragon News Podcast. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do nosso review da primeira parte da coleção. Que coleção enorme, cara. Marvin vai matar a gente. Mas é isso aí. Fiquem com a segunda parte na semana que vem. Não esqueçam de comentar. E desses Pokémon V-Star que saiu, qual que é o favorito de vocês? Eu quero saber. Pra mim é o Samurott, que eu achei mais legal. E é isso. Até semana que vem. Fui! É isso, galera. Sou Alan Cruz, vulgo Catuplay. Você vai me encontrar nas redes sociais do canal Catuplay. É só colar lá que você vai me achar. E pra mim aí também é o Samurott. Eu acho que é o Pokémon mais legal pra mim dessa coleção. Sem puxar sardinha por ele ser o meu Pokémon favorito. Até semana que vem. Beijo no coração. Fui! É isso aí, pessoal. Você pode me seguir tanto no Twitter quanto no Instagram, em @joãosim. Também seguir o Dragon News, em @dragonews_pod, nas 2 redes sociais. Se quiser mandar um e-mail com uma crítica ou sugestão, uma ideia de programa, manda lá para dragonews.podcast@gmail.com. É isso aí, muito obrigado pela audiência e até semana que vem.